gravação, começando mais um Desenhando com o Del Rey, com o Fred Hildebrand. Falei certo, cara? Cara, tem vários jeitos de falar, mas acho que tá bem próximo. O que a minha família fala é Hildebrand, que eu conheço, mas... Tá bom. Tá certo, então Fred Hildebrand, obrigado pela presença. A gente não se conhece, tá se conhecendo agora, né? A gente teve uma indicação aí de uma pessoa que eu curto muito aí, que é o Pacha, né? Que o Pacha fez live aqui no canal já, e que você fez quadrinho com ele, né? Isso aí. E é isso, cara. Se apresenta aí direitinho, fala um pouquinho sobre você, e a gente segue aí com o nosso papo gravado aí, desenhado. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado por me convidar, cara. Eu não pude participar aquele dia, mas é ótimo estar aqui nesse espaço e tal. Trocar ideia com o artista é sempre uma boa, né? Porque a gente acaba aí trocando um pouco de experiência sobre a profissão e tal, experiência de vida. Então, eu sempre curto esse tipo de conversa. Bom, meu nome é Fred Hildebrand, eu sou quadrinista, ilustrador, artista visual, professor de mangá e desenho já faz quase 20 anos, tudo isso. E estamos aqui hoje para desenhar. Já vou dar uma apresentada aqui, mas eu tenho esses últimos trabalhos aqui, ó. Deixa eu colocar em ênfase aqui pra você, cara, que aí você aparece grandão na tela. Bacana, pode mostrar. Tá. Eu lancei ano passado esse quadrinho aqui, Space Sheet, que era um webcomic, e aí se tornou uma versão impressa, né? Aqui é o volume 1, é uma primeira temporada também de arco fechado. Esse aqui é o trabalho que eu fiz com o Pacha, né? O caso do Churrasco na Laje, que ele escreveu e eu desenhei, e que é muito legal, por sinal. E tem também o Homem Grilo, que também é um web quadrinho, e essa versão impressa que traz esse reboot que eu trabalho desde 2021, junto com o Cadu Simões, que é o roteirista e criador do Homem Grilo, e essa edição também saiu este ano. Bom, esses são os principais trabalhos do momento. Vamos falar de um outro aí que vai começar amanhã, mas a gente fala aí durante o papo. Ah, que legal, bacana. O do caso do Churrasco da Laje, a gente tem a live aqui no canal com o Pacha explicando, né? O Fred não conseguiu participar, mas foi muito legal, porque a gente acabou falando sobre como o Pacha pensa, né? O processo criativo, então tá super recomendado. E foi lá que eu conheci o trabalho do Fred e, assim... cara, tem que te falar que, assim, agora, a primeira vez que eu vi teu desenho ali, eu falei, pô, cara, é um desenho muito sólido, muito impactante ver, assim, que você... Cada quadrinho tem um esmero, assim, de ângulo e de... Achei muito legal mesmo, tá? Não tô rasgando cena nem nada, porque eu não te conheço, então não tenho por que fazer isso. Valeu. E, cara, você pode começar a desenhar a hora que você quiser. E quando então, você começa, eu já vou jogar um peixe aí pra gente começar, que vai ser o seguinte. Vamos na sua memória mais remota lembrar junto aí qual que é a sua memória mais remota do Fred desenhista, assim, né? Qual que... Lá criança, imagino, né? Com o desenho, ou com a arte, ou com... seja produzindo, seja consumindo, né? Às vezes a galera é mais no consumo no desenho animado, né? Da televisão, né? Ou do quadrinho. Então conta pra gente quando você desenha um pouco aí. Cara, a lembrança, assim, de desenhar é uma coisa que eu sei que é desde sempre, assim. Eu não tenho uma primeira lembrança, eu sei que o desenho, ele tá presente na minha vida desde que eu existo, eu acho. Eu lembro, assim, de desenhar, assim, sei lá, com uns 6 anos, 5 anos de idade, mas de não ser, tipo, o primeiro momento, sabe? De aquilo já estar ali, né? Então, eu lembro, sei lá, uma vez desenhando na sala da minha casa, eu acho que estava desenhando a minha família, assim, sei lá, e tinha pegado um tênis da minha mãe para poder tentar fazer o tênis que ela estava usando, né? Então, talvez essa seja a minha memória mais antiga com desenho, mas com esse sentimento de que não é a primeira, né? Mas esse lance do desenho animado também é uma coisa realmente que foi real para mim também, de querer ficar desenhando os personagens que eu via na TV e tal, ou de quadrinhos, assim, né? Eu lembro também que eu recortava os personagens do gibi, assim, e brincava com eles.
E isso, acabou que isso aconteceu com os meus filhos também. Eles faziam desenho e recortavam para poder brincar com o desenho, né? Olha que legal, cara. Então, tipo, um ciclo aí doidão. Mas aí eu acho que é um pouco disso, assim. Eu comecei, né? Sempre tive vontade de desenhar, vi os desenhos e tal, mas acho que uma coisa que foi muito. Assim, impactou mesmo a minha vida como desenhista foi entrar em contato com quadrinhos, especialmente o quadrinho do Seninha, Olha só. que o Maurício de Souza que me perdoe nesse momento, mas eu nunca fui assim, muito da Turma da Mônica. Tipo assim, não tinha nada Ah, que contra. interessante. Mas o desenho do Seninha, eu achava ele muito mais bonito, assim, sabe? Uhum. E ainda tava, né, na época aquela alta do Ayrton Senna, eu gostava de assistir as Fórmula 1, né, mesmo, sei lá, tinha uns 8 anos, assim, Sim, sim, só sim. gostava de ver porque era carrinho, né? Sim, sim, sim. Então, e daí o que aconteceu? Eu era uma criança que não gostava muito de ler. Então, o gibi, o quadrinho, ele veio trazer essa vontade para mim. E Uhum. meio que ao mesmo tempo ali, nessa época do quadrinho do Seninha, também foi a época que começou a ter o Cavaleiro Zodíaco, né, na TV Manchete. Ah, sim. Então, meio que essas coisas, elas se grudaram ali e eu lembro muito bem, assim, que eu não achava o desenho de quadrinho americano bonito, eu achava ele muito sujão, assim, Uhum. e o Cavaleiro do Zodíaco meio que falou assim, cara, olha esse desenho aqui, tipo, ele é muito mais limpo e bonito, e aí, sei lá, era muito legal, e foi assim, essas duas coisas eu acho que realmente se encaixaram ali e fizeram meus olhos brilhar para ir para uma estética disso, né? Uma estética de anime, né? Que nem sabia que era anime na época, desenho japonês, e história em quadrinho. E aí, isso lá em 94, né? 95, por aí. Legal, legal. 94, 95. E essa memória que você trouxe do Cavaleiro do Zodíaco na TV também é muito forte pra mim, cara. Porque Pô, marcou bastante. Eu acho que depois daqueles clássicos lá do Thundercats, né, cara, na época do He-Man e tal, sim. logo na sequência veio esse, assim, que pegou, assim, o nosso Cavaleiro do Zodíaco, a gente virou uma febre na escola e tal, né. Cheguei a ter um Cavaleiro de Touro, que as pecinhas perdia tudo, né. Pô, é meu signo. Ah, é? Que legal. Olha aí. E, cara, é muito bacana de ver isso e como essas referências que você comentou, e até a sua preferência pelo Seninha é interessante, porque realmente o desenho do quadrinho, da época do quadrinho, era um desenho um pouco mais rebuscado mesmo. Lembrava mais os quadrinhos da Disney, assim, né? Um pouco mais, né? Do que. Eu acho que tinha, por exemplo, separação dos olhos, por exemplo, sabe? Tipo, É. esse tipo de coisa, Uhum. a roupa dos personagens ter mais detalhes, assim. Então, ter um negócio de, tipo, ter um carro de Fórmula 1 que era um carro meio fofo, assim, sabe? Não era um de verdade. Tudo isso eu acho que chamou muito mais a minha atenção. Aham, aham. Muito bom, que legal saber disso. E então o consumo do quadrinho era tudo banca de jornal, obviamente, né? A gente tava Sim, naquele sim, momento pré-internet ainda, né? Não tinha nada ainda muito definido, né? Apesar que em sim. 94 que a gente já tinha internet, mas ela não era super popular, né? Eu acho que esse meu primeiro contato com a internet foi, sei lá, 98, talvez, 99 eu sei que é certeza, então foi por aí, ó, 98, Windows 99, na casa 98. também, tipo, isso é uma coisa engraçada, porque esse negócio do Windows, que o meu primeiro computador eu ganhei de uma tia minha, e aí ela perguntou pra mim, tipo assim, você quer o Windows 95 ou 3.1? E eu assim, que é isso? Tipo, O que significa o Windows 95, né? Que porque daí eu tive esse contato de mexer com informática na escola, por conta dessa minha tia, né? Ela era minha madrinha e tal, então ela me ajudou muito financiando várias coisas de cultura e de Pô, que arte legal, que durante legal. durante a minha infância, adolescência a aula de informática, porque ela tinha um computador em casa. Então, às vezes eu ia para casa dela, ela queria deixar eu dar uma ousada.
aí fiz para aprender, né? Uhum, uhum. Muito bom, cara. Um papo comigo era parecido também. Eu ia pra casa do meu avô, né? E nas Aham. férias, e aí o computador era lá, né? Então, aqueles joguinhos todos lá eu vi estreando, né, cara? O Wolfenstein 3D, o Doom, tudo. Ah, sim. Aquela revista do CD-ROM, lembra? Nossa, sim, cara. Aquelas revistas de banco, porque você ia na banca, tinha tudo isso, né? Isso, é, exato. Uhum. Eu lembro do curso mesmo de informática, os caras mostrarem esse tipo de coisa, pra gente poder entender a diferença do CD, Sim. disquete, cara. Nossa, Uhum. meu Deus do céu. A gente não falou, cara, e é importante pra não ficar os habitantes da internet, você falar de onde você é, cara. Fala de onde você Ah, é. tá. E esse lugar onde você era criança e consumia banca, se você tem alguma memória do bairro bacana, assim, pra dividir com a galera. Ah, tá. Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Legal. Então, região centro-oeste. É, você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo. São Paulo. Ah, então, a gente é vizinho aqui de estado. E eu tinha uma banca bem pertinho da minha casa, num prédio que eu morava, nessa época aí do Seninha e tal. Uhum. Eu não, nessa época ainda não podia ir sozinho a pé, mas aqui a minha cidade é pequena, tipo, é uma capital, mas Uhum. comparado com São Paulo é 10%, se duvidar. Sim. Então, assim, ia às vezes com pai, mãe, né? Ali na banca. E a história de bairro, assim, acho que interessante é que a minha casa ela era tipo 3 quadras da rodoviária. Então, assim, era um Hum. lugar que tinha que ter um certo cuidado ali, porque a minha família ela tinha um hotel na quadra do lado da rodoviária. Então, assim, a gente estava o tempo Hum. todo por ali, né? Então tinha que ter esse cuidado, assim, e tal, mas dava para ir na padaria, que é na quadra seguinte e tal, e sempre pedia para ir na banca, e foi uma época também que eu dava para andar de carrinho de rolemã, né, meu pai fez para mim, então andava na frente do prédio, que era uma ladeirinha, era bem pequena, mas dava para dar uma brincada. Sim, 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 legal. É, infância roots, né, Fred? Então, Se você eu não tinha deslizou com alguma videogame, coisa pô, com roda na rua, é infância roots, né? Já configurei. né, exatamente. Não é? Tinha bicicleta também, né, então era bicicleta, o carrinho de rolimã, Bicicleta, um skate, um patinete, sei lá, né, cara? Depois, sim. eu passei por todas as fases aí. É, e eu tive a alegria do, cara, meu avô tinha um buguinho lá na praia. E uma época, cara, Nossa, era um perigo danado, assim, cara. E a gente entrava no buguinho, no bairro, cara, dava uma volta no quarteirão. E puta, era o máximo, assim, era muito divertido. Mas é muito legal, cara. Bacana a sua nostalgia, você dividir aí questão de Campo Grande e tudo. E de sim. saber como é que é mais ou menos o lugar, né? Que é bacana pra ilustrar pra galera, né? E, cara, Ah, falar um pouquinho sobre o seu desenho aí. Você desenha rápido e já sai já com uma qualidade expressiva, né? Muito da pô, hora. valeu. Como é que tá de layer? É, Você tem um layer só, né? Tá só esboçando lá, aqui né? tá só uma Isso, ainda. bacana. Uhum. Eu tô assim, né? Jogando no seguro. Então, tô desenhando a minha personagem principal aqui do Space Sheet, que é a Luísa. Ah, legal. Essa aqui é uma pose clássica dela, né? Tipo, apontando, porque ela é uma garota sonhadora, né? Quer ser uma caçadora de recompensas aí pelo universo. Uhum, E então ela tá sempre assim com essa, tipo, eu tenho que ir por ali, eu tenho que seguir a minha vida. uhum, E eu, assim, costumo fazer esse sketchzinho mesmo com umas formas já gerais, né? claro. Aqui no Uhum, caso ela tem esse braço mecânico aqui, e é mais dificilzinho de fazer, então eu também marco, assim, mais ou menos as coisas principais. claro. Uhum, E, né, tipo um lapisinho, assim, mais tranquilo, porque é no digital, uhum. então dá para ficar fazendo mais sujeira nele. Gosto de Bacana. trabalhar desse jeito. Você costuma fazer quadrinho tradicional ou não? Tipo assim, é muito difícil de encaixar nas agendas. Como é que você vê isso aí? Cara, eu não faço. Eu faço tudo digital, na Tudo verdade. digital. O, Uhum. o processo que eu uso no tradicional é fazer, às vezes, os rascunhos, né, das páginas. Então, planejar um pouco a página. Eu, às vezes, faço no papel mesmo, assim, pego uma A4, dobro no meio, assim, e vira 2 páginas, né? Uhum, E daí já dá para ter uma noção ali legal da narrativa, né? Como é que a uhum, página vai uhum. funcionar uma do lado da outra. Mas eu também uso mais esse processo para mim.
quando eu vou fazer para cliente, eu meio que já taco tudo no digital por conta de aprovação, né? De às vezes ficar fazendo alteração ali. O digital veio para ajudar a gente, né, cara? É muito mais fácil, né? De produzir, Não, total. E vou te falar aprovar. que assim, foi uma coisa que me salvou, na verdade. Porque eu tinha muito problema para finalizar desenho. Ah, é. Tipo, de verdade, assim. Nossa, eu fazia o desenho a lápis e aí ficava aquela coisa, né? Ah, eu vou passar a caneta aqui, vou dar uma errada, vai tremer. Aí Tem tinha uma, essa tem uma, dificuldade. tem uma coisa assim, até só, desculpa te interromper, mas é que isso me vem na Não, pode cabeça falar. imediatamente aquela coisa de achar o esboço um pouco sagrado, assim, né, cara? De não querer Ah, sim. aquele campo assim, eu não vou finalizar isso aqui porque eu vou estragar alguma coisa, né? Tá muito artístico esse É, esboço, exato, não exato, merece esse sacrifício da finalização. exato. Cara, isso é uma coisa incrível mesmo, porque ultimamente, acho que assim, uma questão aí de um ano para cá, eu tenho tentado muito deixar as coisas, Uhum. várias coisas para arte final, né? Ah, O legal. lápis mesmo assim, fazer ele um pouco mais rápido, um pouco mais solto, e aí na hora da arte final dar esse talento, adicionar textura, né? Isso, As isso. sombras todas. Exato. Eu acho que com o passar do tempo a gente começa a ver a arte final como mais uma etapa de desenho, né? E aí a gente entende que não é desacralizar o esboço, é o contrário, né, cara? É mais uma homenagem a ele, assim, ó. Pera aí que eu vou melhorar ainda um pouco, né, cara? Vou dar mais uma bunda, um cutucão pra você ficar melhor ainda, né, o desenho, né? E eu acho que assim, quem trabalha com arte final, né? Porque às vezes você pode ser um artista que só faz o lápis, ok. Sim, sim. Uhum. Mas quem faz arte final é o que a pessoa vai ver, Exato. entendeu? Tipo, É. então, Você tá fechando as formas, né? Aí fecha é, as formas e entrega para pro cliente, né, de alguma forma assim, né? Muito bom, exatamente. cara, mas é muito legal de ver como o seu desenho vai se formando aí, bacana demais. E aí tem E uma eu, perspectivinha bem interessante também no rosto ali, que você viu que você fez a caixinha, né? Pra poder sim, dar sim. um ângulozinho pros olhos, né, pra sobrancelha. Muito Isso, bom. dá uma dinâmica. Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui e vou colocar um outro personagem aqui também que eu desenho, Legal. que é Esse ano eu vou tomar coragem e a gente vai começar a fazer umas jams aqui no canal, hein, cara. Umas jams. o louco. Tem um programa aí que eu tô falando que eu vou usar sempre e ainda não consegui fazer, que é o Magma. Não sei se você já ouviu falar do Magma. Tô fazendo propaganda, não Não, ganho não. nada, cara. Eu vou mandar um e-mail pros caras lá. Vou falar, ó, vocês não querem patrocinar o canal, não? Eu vou fazer uma jam por semana com esse negócio aí. Se vocês E aí eu tô pensando em Pô, chamar pra desenhar junto. Aí desenha um de cada lado, sabe, no mesma folha. Aí você fica com um layer aham. do seu lado, eu fico com um layer do meu lado. E aí fica Caraca. super legal, assim. A gente tá usando pra trabalhar, tô fazendo thumbnail de storyboard nos projetos aí da Split. Puta, muito legal, cara. Pô, é tipo desenhar uma folhona, né? Bota E na isso é uma mesa a folha folhona. compartilhada, é isso aí. E aí com as ferramentas similares ao do Photoshop, assim. Então, Aham. Pô, eu faço isso na minha aula de desenho, que lá onde eu dou aula, eles cobrem a mesa com uma folha, assim, uma mesona. E assim, legal. a folha, na verdade, é para proteger a mesa. Claro, Porque claro. tem aula de pintura e tudo mais, mas eu vou dar os exemplos lá, eu fico desenhando na mesa mesmo, os alunos acabam juntando, é doideira. Muito bom, cara. Então tá, vamos continuar na sua timeline aí, enquanto você esboça mais um aí, ó. Tá ficando lindo já. Já deu pra entender a dinâmica. É, Você então, essa criança ali de Campo Grande que via Cavaleiro do Zodíaco, e como é que era na escola, cara? Teve a lenda do desenhista, como é que foi isso aí pra você? Ah, cara, acho que sim, né? Tipo, aquela coisa. Acho que até certo momento na escola, muita gente desenha, né? Isso, é. Então, eu lembro dessa época mesmo, Cavaleiro do Zodíaco, a gente, tipo assim, todos os amiguinhos desenhavam, eram 6 moleques, assim, desenhavam o seu Cavaleiro do Zodíaco e tal. A gente até tentava vender os desenhos para os outros, e um dia a coordenação veio e falou: não, vocês não podem fazer esse tipo de coisa Não aqui, não. podem comercializar desenhos nessa instituição, rapaz. Aí, beleza, né? Aí fui crescendo e as pessoas que desenham, elas vão diminuindo, assim, elas vão desaparecendo, fica um aqui, outro ali.
E aí acaba, eu acho que chegando nessa parte da lenda do Cara, isso, desenho, isso dá um que é, excelente quadrinho, né? As pessoas que desenham vão sumindo, assim, né? Você não sabe sim, pra onde pô, elas vão. dava pra fazer uma história de um quadrinho de terror, velho. Já pensou? Nossa, quando eu era criança, tinha muita criança que desenhava, mas elas desapareceram. Desculpa te interromper, mas vai lá, vai lá. Não, não, boa. E aí, assim, depois que vai crescendo, né? Então fica aquela. Sempre que precisa de desenhar alguma coisa, Total. alguém. Uhum. Não, vamos fazer junto, não sei o quê. Ah, inclusive, recentemente, eu estava num evento aqui no shopping e apareceu um colega de escola, que ele era tipo da sala da minha prima, que a gente estudava tudo na mesma escola, Uhum. mas minha prima era um ano a mais, né? E tinha um trabalho que era de literatura para fazer um álbum ilustrado do livro X lá. E esse cara apareceu e falou: Pô, você não é o primo da Thalita, não sei o quê. Eu falei: Sim, eu lembro de você e tal. Ele, cara, eu lembro daquela vez que você fez o trabalho pra gente, não sei o quê. Eu falei: Caraca, velho, tipo, faz, sei lá, mais de 20 anos o cara lembra disso, assim, sabe? Sim, sim, sim. Eu falei: Pô, mano, eu lembro desse trabalho. É, fica marcado, né, cara? Eu lembro de alguns trabalhos de que fiz capa também que a galera veio falar depois. O desenho que eu fiz pra pessoa eu nem lembrava que tava, né, cara? Sim, A gente esquece, né? E aí é muito bacana, né? De ver que a pessoa marca porque você fez aquilo ali, né? exatamente, porque caraca, velho, você fala, pô, realmente o negócio, tipo, permaneceu com a pessoa, né? Se ela vê você e já lembrar disso, voltar no tempo e lembrar, É, nossa, é total. É. absurdo. É o Me poder da diz uma arte, coisa, né, cara? revela o mistério aí. Atrás de você é um gato ou um cachorro? Ah, é um gato, Ah, é é o um feijão. gato, tá bom. Não é porque por um momento eu achei que era um cachorro pequeno, sabe? Não, não. É É, bonitinho. É que ele tá embaçado, não dá pra ver direito, porque tem o efeito da é, câmera. o filtrozinho. Isso. É, ele tá aproveitando ali o tapete que ele fica em cima. Sim, E agora aí aqui não aparece mais, ficam todos ali na cúpula do trovão ali que eu tenho, tem uma jaula ah, com milhares de gatos. ô louco. Não, não são tantos assim, são só 20, vai, cara. Que isso. Ah, nossa, então você tá profissional mesmo. O Tô meu são profissa. quatro. Tô profissa e tem apoio aqui de profissional mesmo, né, cara? Veterinária cuidando, então tá de Ah, boa. aí sim. Mas Aí legal, esse é o mesmo personagem ou você tá fazendo outro? esse aqui é o Homem Grilo, Ah, tá né? fazendo um Que homem é grilo, o outro que eu bacana. faço. Isso aqui, na verdade, essa ideia, olha só, os mistérios. Eu queria ter feito um desenho nesses padrões para divulgar quando eu fui para o FIC, né? Que é o Festival Internacional de Quadrinhos. Foi agora em maio. Inclusive foi onde eu e o Pacha lançamos, né? O churrasco. Bacana. E aí eu Uhum. tinha essa ideia de fazer um desenho com todos os personagens que eu ia levar lá, mas eu não consegui, tipo, tava muito apertado o tempo, e era uma coisa mais ou menos assim, que eu acho que eu tinha feito um pequeno esbocinho, assim, sabe? Falar, depois eu vou fazer, e não rolou. Muito Mas bom, aí, cara. Tá agora tá saindo vendo a aqui então luzinha. ao vivo, ó lá, que legal, galera. Ao vivo nada, né? Vocês vão ver isso aqui depois que a gente tá gravando. Escondidinho, né? A gente grava escondidinho, depois a gente lança. Tá indo aí. E deixa eu te perguntar um negócio, cara. Você. Você desenhava então na escola e quando que você pensou que isso poderia ser um trampo, assim? Teve esse momento, assim? Cara, esse momento ele demorou pra vir pra mim, É, na demorou? verdade. É? Não, se você tiver Porque eu. alguma outra passagem interessante aí, tipo, estudando desenho, talvez, não sei se você teve isso, Ah, conta sim, aí. porque assim, eu aí desenhava, né? Só que quando eu tinha ia fazer uns 13 anos, por aí, tava com 12 anos para fazer 13, eu queria, tipo assim, queria fazer um curso de desenho, né? E aí a minha mãe achou lá um curso aqui na cidade, me colocou lá e era bem bacana, assim. Mas eu lembro que eu fiquei muito pouco, devo ter ficado, sei lá, 6 meses no curso. Tinha um cronograma, assim, para se fazer várias coisas diferentes. Mas o que me marcou mesmo que na sala tinha uma pequena biblioteca lá com vários livros e tudo, e tinha uma revista de como desenhar mangá. E Legal. assim, naquela época já tinha, né, Cavaleiros, aí depois Furato, Super Campeões, Yu Yu Hakusho, tudo tinha, né, já tava de bagagem aí. E eu falei, caraca, velho, é isso aqui que eu quero aprender. Tipo, não quero fazer outros rolês, eu quero desenhar esse negócio aqui, sabe?
E aí, enfim, eu sei que deu uma tretinha lá no curso, eu saí, mas eu falei, eu preciso comprar essa revista. O dia que eu encontrar, vou comprar, né? E é aquela coisa, né? Nessa época, internet de escada, pouquíssimos lugares, tudo se achava na banca, né? As pessoas, elas aprendiam as coisas nos cursos, né? É, Ou com alguém, ou sozinha, né? Não tinha como esse inúmeras coisas de conteúdo que a gente acha por aí. E aí passou-se um tempo, eu acho que assim, uma questão de um ano, eu encontrei uma outra revista diferente, mas de como desenhar mangá, que era focada em desenhar mulher, e eu era muito ruim de desenhar mulher na época, então, tipo, uns 13, 14 anos. E um primo meu falou assim: ah, não, compra aí, eu vou escrever uma história para você desenhar, sabe? Aí você vai uhum, aprendendo aí. Ah, então beleza. Comprei, fui ali desenhando, era uma revista da Denise Akemi, né, cara? Então, tipo assim, tinha uma série ali, umas 5 revistas, uhum. e nessa revista, atrás vinha o catálogo das que você podia adquirir, que às vezes não tinha na banca, Hum, você mandava por correio aquele negócio, o número da revista que você queria. Eu não lembro, cara, como é que era o pagamento na época agora. tá. Isso sumiu da minha mente, né? Porque, tipo, certo, é minha mãe que pagou, mas eu lembro de ir no correio, pedir para ela mandar, e aí de passar, sei lá, um mês e chegar na minha casa a Ah, revista. total, essa época aí tinha muito disso, né? Inclusive, acho que já contaram aqui no canal, já que, por exemplo, a galera foi fazer curso da fábrica de quadrinhos por causa de que saía um anúncio na revista, né? E comprava a revista e aí se inscrevia, mandava por correio o trabalho. Era outro mundo, né, cara? É Cara, pré-internet, mas era outro mundo, né? exatamente, era outra parada, né? E também uma outra coisa dessa época, que daí eu acho que a gente pode encaixar com uma outra coisa, é que não tinha mangá na banca. Tipo Ah, assim, sim. essa época era super-herói, né? Aí tinha um outro quadrinho ali mais adulto e tal, mangá mesmo, tinha. Tanto é que, por mais que o Akira tinha saído antes pela Globo, uns anos antes, né, no começo dos anos 90, já tinha tido, se eu não me engano, aí as pessoas puderem corrigir, eu acho que já tinha saído um pouco de Lobo Solitário, tinha a Maia, a Garota Sensitiva, mas era aquela coisa assim, saiu uma no um ano, outro 5 anos depois, não era igual tem hoje. Sim, sim, sim. E foi uma época que assim, os animes estavam começando a chegar na rede aberta, né, Dragon Ball Z, primeiro chegou no Cartoon Network, né? Tipo, aí eu tinha a possibilidade de assistir, né, pelo Cartoon nessa época. Então também virou febre. Aí veio a segunda febre ali dos animes. E todo mundo que via uma coisa com essa estética que estava começando realmente a se expandir, todo mundo que via queria, gostava, né? Quem curtia. E aí saiu o Holy Avenger, né? Que é o quadrinho brasileiro também lá da Erika Wano, do Marcelo Cassaro. E uns amigos, uns colegas da escola me apresentaram, uns colegas eram de outra turma, assim, a gente se conheceu por causa disso, do desenho também. Tem um pouco disso na minha vida também, porque como era poucos, quando você achava uma pessoa que desenhava, falava, pô, quer ser meu Total, não, amigo? isso é escassez acabava virando. Às vezes até os outros apresentavam, né? Ó, tem um amigo desenhista que você tem que conhecer, assim, né? Tipo, aí Sim, a sim, pessoa sim. trazia, assim, ela não era desenhista em si, mas como ela conhecia dois desenhistas, fala, nossa, olha, dois fusquinha vermelho, olha. Exatamente, exatamente. Pelo menos não é o azul, né? Senão a gente tomava soco. Exato. Mas, Sem querer. mas, Eu tava pensando no azul, não sei porque eu falei vermelho. é, mas aí, tipo, meio que foi assim, foi um ponto de virada, porque o desenho era muito bonito, eu lembro, de ver, tipo, de ir na banca, assim, eu acho que a primeira que eu comprei foi, sei lá, edição 8 7 aí esses colegas tinham também, um tinha 3 a 4 e aí eu lembro de conseguir, assim, a banca trazia de novo, e aí eu completei e fui acompanhando até acabar, e como era isso, não tinha mangá, era um quadrinho brasileiro que era desenhado de forma, tipo, no estilo de mangá, e o desenho era bonito, sabe? A história era bacaninha ali e tal, tipo, de aventura e tudo mais, mas eu acho que, assim, as coisas, elas sempre me chamaram mais atenção pelo visual, antes do Total, eu conteúdo, assim, também. sabe? Eu também. Uhum. O quadrinho para mim só fez sentido porque os desenhos eram muito legais, né, assim. Depois que Sim, você vai pensar em narrativa, né? Eu acho que o meu aprendizado em relação à narrativa, apesar de você estar consumindo de forma inconsciente também, que a gente não pode descartar essa possibilidade, porque você está lá folheando o quadrinho, por mais que você esteja vendo o desenho tem uma função no quadro,
e que é inconsciente, a gente vai absorver aquilo de alguma maneira, né? E você Sim, vai com aprendendo a contar certeza. história. Mas eu acho que só parava pra ver porque o desenho era muito legal. Eu lembro das heavy metal, era isso também. O Spawn, né, cara? Spawn por causa do Sim, Greg Capullo, era demais no desenho dele. sim. Essa época aí, um pouquinho antes eu conheci o Spawn por causa do filme, aí comprei umas edições, mas Legal. também era tipo assim, edição 40 e tantos, então Uhum, isso foi um negócio que eu não consegui acompanhar, e legal. logo depois veio essa época aí do Holly Avenger, desses colegas meus que eu conheci e tal, e também aí acabou entrando um ponto de virada bem forte na minha vida com o desenho, que esse mesmo primo que queria que eu desenhasse o quadrinho para ele jogava Magic. Ah, legal. E aí, um dia ele falou para mim assim: Ah, eu vou lá numa loja lá que vende Magic e tem uns caras que vão lá desenhar sábado, você tinha que ir lá um dia. Uhum. Eu falei: Ah, tá bom, Cara, né? fala a verdade, era um micro-universo muito legal essa época, né? De tipo, você tem os quadrinhos na banca, você tem o RPG acontecendo, né, cara? É uma época, não tem como não ficar marcada na cabeça das pessoas, assim, né? Sim, com certeza. E eu falei: Ah, não, vou lá um dia, né? Já combinei com esse meu outro amigo, que inclusive também é ilustrador hoje em dia, que é o Alexandre Leone, a gente já trabalhou junto tudo mais. Uhum, Eu falei com ele: Ah, não, vamos lá sábado e tal, né? Porque a gente era assim, 2 anos de diferença. E eu uhum. não sabia esses caras, né? E aí, eu sei que no dia não deu certo, deu passar na casa dele pra dar carona. Cheguei lá sozinho. Aí eram uns caras que, tipo, pra mim eram uns caras muito adulto, desenhando, assim, sei lá. Mas devia ser, assim, uns caras de 18 pra cima. E eu, com 14 anos, desenhava mangá. Os caras já olharam assim, meio, putz, velho, mangá, sabe? Tipo, Preconceito, era, né? era aqueles. E eram os caras que. Diminuindo. Fred não sabe, Sacanagem. né, cara? Sacanagem. É os bullying, né, cara? Sim, assim, eu não cheguei a sofrer bullying, mas tinha essa coisa, né? De tipo, pô, eram os caras que curtia Spawn, Homem-Aranha e tudo, e aí chegava lá o guri do mangá, né? Mas meio que foi isso, assim, eu tipo, comecei a ir durante os sábados, né? Eu lembro até de um dia minha mãe me levar lá para conhecer o lugar, não, mas o que, que eles vendem aqui? Ah, Ah, não sei o quê, entendi. deve ter um monte de gente vendendo drogas. Olha. E era um É. bando de nerd jogando Magic. Era uma loja de quadrinhos, né? Era a primeira loja de quadrinhos, eu acho que de Campo Grande, e chamava Universo Paralelo. E aí foi lá que eu comecei a comprar mais quadrinho. Quando chegou ali no começo dos anos. Finalzinho dos anos 2000, 2001, começou a chegar o Dragon Ball e tudo, né? Uhum, Depois os quadrinhos da JBC, lá os mangá, foi onde eu consumia bastante, né? E aí uhum. virou uma turminha ali do sábado, né, de desenho, né, e que queria fazer quadrinho. Todo mundo queria fazer, mas ninguém sabia fazer, entendeu? Então era muito assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, aí cria uma ideia, aí faz, tenta começar, aí tinha aquela coisa assim que você não tinha onde tirar o conhecimento, mas, não, os caras desenham nas folhas grandes, vamos comprar folha 3 para fazer, Isso aí. é, como é que Aí, finaliza, onde que tem os produtos para finalizar, sabe? Então era uma época de muito achismo de quem desenhava e total. queria fazer melhor, que ficava tendo que, sei lá, garimpar da onde tirar conhecimento. É isso mesmo. E aí você tá falando do 2000, 2001, né? Isso. 2000, 2001 foi quando eu saí da Abra, né? Eu fiz a Abra aqui em São Paulo, né? Eu Aham. viajava de busão, aí tinha um trólebus aqui do ABC que ia pelo Jabaquara e ia parar lá no Jabaquara. A gente pegava o metrô e ia ali na Ana Rosa, Paraíso, na verdade, que acho que era a Estação Paraíso, e fazia a Aham. Abra lá, quadrinho. E era essa época que você falou do Spawn e tal, eu pirava no Spawn também. Aham. E eu lembro disso aí, cara, de tipo. Ser uma época muito gostosa, né? Tinha uma casa de material, cara, em Santo André, uma casa de material de arte, que não durou muito tempo, assim, mas virou uma referência na época. Que eu não vou lembrar agora o nome da loja, mas a gente desenhava no chão da loja, cara. Eu e o camarada, o Nossa. cara tava pra fechar a porta lá, o dono,
Ele falava, fica Aham. mais um pouco aí, desenha aí, eu vou arrumando as coisas aqui. A gente ficava lá no chão da loja desenhando. Ele dava os lápis pra gente e tudo. E, cara, era um negócio assim que você fala, mano, é realmente outro mundo, né? Você, comparando com agora. Não sei se é porque também a gente fica falando esse saudosismo assim, mas na verdade eu acho que é porque as responsabilidades mudam também, né, Fred? Sim, sim. Sim, Você também, você é pai de família, né, cara? Você tá ligado, né? Então sim. a gente vai É, virando então. pai, vai tendo que pagar conta, né, mano? Então aí muda tudo, né, cara? E tipo assim, a minha família, tipo, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, nessa época já, né? Meus pais são separados e tudo. Uhum. E a preocupação que eu tinha era estudar, né? Total, Então, é. assim, Uhum. assistir desenho à tarde, porque daí ficava sozinho em casa à tarde, assistia desenho, estudava, ia no curso de inglês, sabe? Não tinha grandes, tipo, situações difíceis financeiras em casa, Uhum. é, mas também não era assim, né? Super esbanjamento e tal, e enfim. Sim, Mas sim. aí, tipo, acho que o desenho, ele era também sempre foi um grande companheiro, assim, de vida, sabe? Total, Né? cara. Total. Também vejo dessa forma. É, inclusive, quando eu já cogitei parar de trabalhar com desenho, eu conto direto isso aqui no canal, a galera já deve estar de saco cheio de ouvir. Mas Aham, quando eu penso em parar de trabalhar com desenho, eu não penso em parar de desenhar, né? Porque não dá, né? aham. É tipo, é que Não, não nem dá. respirar, né, cara? Você vai desenhar alguma coisa com seu filho, né? Às vezes eu paro com as crianças, vamos brincar de adivinhar o desenho? Aí eu começo a fazer um negócio, né? Aí, Sim, não. é um pato, é um, sei lá, um rato, é um. Aí vai indo, aí vamos pro próximo, aí começa. Aí eles ficam apostando, eu ganhei, eu acertei 3 vezes. O outro. Mas, Não, cara, é aquela coisa, o desenho acabou virando brincadeira também, então. Não tem como, né, cara? não. A gente que começa a desenhar tão cedo assim, né, mano? Acaba virando um negócio corriqueiro, né, velho? Assim, é. Exatamente, tipo, e você falou de criança, eu também, meus filhos, eu tenho um de 14 e a mais nova de 11. Então, Ah, assim, a gente já passou por muitos momentos de, o que que a gente vai fazer? Vamos desenhar? Ah, não, vamos, eu faço o desenho, você pinta, você faz o desenho, eu pinto, que né? legal. Ou não, vou trazer aqui tinta, vocês nunca mexeram, vamos mexer um pouco, vamos ver como é que é. Olha essa caneta aqui, vamos, né? Acho que a infância deles foram assim, e até porque, né? Vamos pular um pouquinho, né? Depois eu continuo, mas eu trabalho home office há muito tempo. Ah, tá. Então, Uhum. eles acabavam sempre ficando um período do dia Com comigo em você. casa, né? Então eles estavam ali convivendo com essa coisa do desenho o tempo inteiro, né? Nossa, que legal, cara. Bacana de ter esse feedback, de entender essa outra trajetória. Muito bom. E agora você já fez um layerzinho agora pra dar uma limpada aí no traço, né? Você muda de Então, como brush? eu Como que você faz aí? não, eu uso esse brush normal mesmo, o bolinha, só que eu Mas é o mesmo do Raf, é isso que eu quero dizer. isso é o É. mesmo. Ah, tá. Porque aqui, né, eu tenho esses dois personagens que estão maiores, né, estão mais na frente, eu vou colocar o pessoal do churrasco aqui, mas eles ficaram pequenininhos, então eu vou fazer um desenho aqui low poly, né, dos personagens, Tá bom. é, mais de boinha, assim, agora, né, mais definidinho, para daí começar a definir os próximos aqui, mas meio que também como uma etapa de lápis, né, só Uhum. para trazer ali um pouco mais de definição para o que eu não consegui definir antes, que era o planejamento, né? Meio que, no geral, eu faço esse primeiro planejamento e depois, às vezes, eu venho com lápis definindo algumas coisas que eu não consegui, né? Tá. Por exemplo, no caso aqui, né, da Luísa, eu já poderia pegar aqui o nanquim e já meter o louco, né? Ah, é? Já ir fazendo com brush de arte final mesmo, mas Ah, desses dois. entendi. Tá, tá. Então você vai ter uma terceira etapa que ainda vai ser arte final. Entendi. No Isso, caso isso. Aí desses de comecei. trás. Aham. Isso, para poder só definir bem aqui o que eles. Algumas coisinhas assim importantes. E aí depois já dá para vir com a arte final também. Muito bom. Muito legal de saber esse processo aí, de entender como que você faz. Muito bom. Pode Valeu. falar, pode falar. Não, isso meio que eu tinha um pré-lápis, assim, sabe? Sim, Uma sim, coisa assim. sim. Um pré. Muito bom. Não, e às vezes é muito importante quando a gente define um pouquinho mais assim, porque depois o arte final sai tão rápido, né? Tão fácil, né, cara? Sim, sim.
Para mim, a minha etapa favorita é a arte final. Ah, é? Só que, nossa, sem dúvida, Uhum. depois que eu passei pelo problema de finalizar, né, como digital e tudo mais, a arte final se tornou essa melhor etapa de todas, porque eu acho que é uma etapa que eu já pensei o que eu tinha que pensar, então Uhum. já gastei ali tudo, e agora eu vou meio que aproveitar o desenho, sabe? Então vou revelar ali o desenho mesmo, Sei, sei. colocar umas sombras, as texturas, né, linha de velocidade, então é a parte mais prazerosa. Sim, sim, eu compartilho disso aí. Aí na pintura também, na hora que a gente vai terminar de abrir a luz, né, cara? Ah, Também é bem sim. gostoso, né? Legal. Vamos continuar a sua trajetória aí, cara. A gente tava falando então desse momento bacana aí que você trouxe, né? Aham. De, de todo esse universo que a gente compartilhou com a galera. Mas Bom, pode falar. depois desse momento que eu conheci esse pessoal que desenhava, Isso, isso. a gente ia lá fazer esses rolês de desenho e tudo. Aí realmente começaram a vir os mangás. Então eu comecei a consumir mais isso. Eu até brinco com os meus filhos que falo assim, gente, nessa época eu ganhava uma mesada de R$ 20, eu comprava todos os mangás que tinham na banca e ainda conseguia ir no cinema e tomar um milkshake. Os caras falam, nossa, que absurdo! Que Não, absurdo. não é verdade, sabe? Tipo, então, Não, mas mas claro, né? nessa época o dinheiro valia muito, né, cara? Era impressionante, né, mano? Era outro valor de dinheiro, as coisas custavam outro valor e também, né, não tinha tanto de coisa que tem hoje, a Sim. qualidade do material também não era o mesmo que os quadrinhos têm hoje, né? Então, tem várias coisas que dá para você ali falar sobre isso também. Mas foi onde, assim, a vontade de fazer quadrinhos, de fazer o mangá, ela foi crescendo nessa época, né? Uhum, uhum. Então, eu principalmente por causa do Holly Avenger, porque eu acho que quando eu li, eu falei, cara, isso aqui é um quadrinho brasileiro que tá na banca. Alguém fez isso, eu também posso, sabe? Tipo assim, Legal, claro, claro. eu Essa é a grande importância desse material, né? É sim, aquele sim. que era desenhado pelo Eduardo, não sei o que, né? Como é que ele chamava? Ah, ele fez a Vitória, tinha também, que era do mesmo universo, né, de Arton ali, só que era num tempo atual, mas é da mesma galera. Eu tinha esse gibi também. É, Então, acho que foi isso, mas, enfim, no ensino médio, todo esse período eu estava no ensino médio, eu tinha aquela coisa da família de, vai ser médico, não Nossa, sei o quê, sério? vai fazer medicina, sério, porque eu tinha a minha tia, minha madrinha, que eu comentei antes, ela era pediatra, então quando eu era criança, ela me levava para dar rolê, a gente sempre tinha que passar no hospital antes, porque ela tinha que resolver algum BO, e aí a gente ia, né, se divertir. Então eu cresci meio que nesse universo assim de tipo, tem que ter um médico na família, né? Porque minha tia era Aham, aham. médica, né? O primo do meu pai, dessa minha tia, também tinha sido ginecologista e tudo mais. Então meio que isso foi crescendo na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas foi chegando ali no ensino médio, cara, tipo, eu não era um ótimo aluno. Entendeu? Sabe? Eu me esforçava, sabe? Estudava, mas eu não era um Mas ótimo o aluno. caderno, o caderno tinha mais desenho do que palavra, né? Não tinha como. Inclusive, eu sempre conto essa história de que quando eu fazia catequese, eu acabei o meu caderno de trás para frente de tanto desenhar, né? Ia na última folha, aí ficava desenhando, o caderno acabou e só com desenho. Olha só. Mas só que assim, no ensino médio de segundo ano, eu vi que a química não era para mim. Tipo, Total. Uhum. cara, não, era muito difícil. Aí chegou no terceiro ano, eu mudei de escola, porque eu queria uma escola que fosse mais difícil para eu poder realmente estudar e ter uma chance de passar em medicina, né? Que é cruel até hoje, né? Sempre foi. Sim, sim. Uhum. E nesse momento, tipo, um dia um desses colegas que desenhava comigo sábado, a gente tinha ficado uma época desenhando, aí eles mudaram todos de cidade, ou não, uns mudaram de cidade, a gente pode se reunir, e um tempo depois a gente começou a se reunir de novo, e esse meu amigo falou, cara, eu vou fazer vestibular para desenho. Tipo, o que é isso, velho? Como assim? É, Vestibular para desenho? que raio de Tipo, coisa não, é essa? isso nem existe, cara. Sai para lá. Ele não, vestibular para artes visuais. Eu falei, caraca, tem isso mesmo? Aí fui atrás, né? Tem
né, o curso de artes visuais na Universidade Federal aqui do estado. Uhum. E eu falei, não vou mais fazer não medicina. Larga a mão. Tipo assim, no meio do ano, né, no meio do terceiro ano, eu fiz vestibular para psicologia, que daí também era uma área que eu podia ir. Fui mais ou menos assim, né? Uhum. Mas aí surgiu essa conversa, aí eu falei, não, não, eu vou fazer artes, não dá. Isso aqui não vai ser para mim, eu preciso trabalhar com desenho. Agora que eu sei que Mas dá. você chegou a estudar psicologia na faculdade ou estudar pra fazer a faculdade de psicologia? Não, eu estudei para fazer o vestibular Ah, tá. quando eu estava no meio do terceiro ano, e Uhum. no meio do terceiro ano não tinha, no meio do ano não tinha medicina. Aí eu falei, vou fazer psicologia, vou tentar, né? Tá. E aí não fui mais ou menos lá. E aí veio isso, eu falei, não, vou fazer artes. Aí eu Uhum. voltei para a escola que eu estudava, porque daí eu falei assim, cara, não, essa escola que eu tô também é muito cara, e não sei o quê. Fui lá falar, um dia eu fiquei, tipo, deu, sei lá, um ataque do pânico, sei lá o que aconteceu comigo, eu fiquei o final de semana sem dormir, É. fui lá falar com meu pai e falei, olha, não, eu mudei de ideia, não vou mais fazer vestibular para medicina, então eu sei que essa escola é mais cara, se puder me mudar para outra de volta, não tem problema, não sei o quê, e meio que ele falou, tá bom. Falei, então tá bom. Então fomos, e aí eu comecei a me dedicar mais pensando nesse curso, e Uhum. quando eu voltei para essa escola, eu conheci outras pessoas que desenhavam. Que, tipo, Hum. que eu não sabia que existia antes. As pessoas estavam. Que assim, essa escola que eu estudava, ela tinha várias escolas que eram a mesma escola. Tá. E essa era muito perto da que eu ia. Então, durante o pessoal do terceiro ano, que tinha aula de manhã à tarde, durante a tarde, esse pessoal da outra escola vinha ter aula junto com a gente. E Ah, aí tá foi bom. onde eu conheci essa galera. Entendi, Aí eu entendi. falei, não, vamos fazer. E essas pessoas me falaram, não, nós vamos fazer para artes também. Eu falei, não, então eu também vou mesmo. E é isso aí. E foi onde eu falei, não, eu vou trabalhar com desenho de alguma maneira. Não sei como, mas vai ser através de entrar nessa faculdade. E aí foi, assim, foi o começo profissional mesmo, né? Que legal, cara. Então você foi fazer faculdade de artes. E como e que faculdade que você encontrou, assim? Eu pergunto isso porque eu também fiz, né? Fiz educação Aham. artística. E, e para mim foi um pouco surpreendente de ver que o desenho é uma coisa no cantinho, assim, separado. E que você não tocava muito, assim. Tinha aula de desenho, claro, mas não foi uma surpresa das positivas, assim, pra mim descobrir que na faculdade não era majoritariamente desenho que a gente ia conversar, assim, sabe? Sim. É, eu, Mas. Mas. Enfim. Queria saber como é que foi pra você aí. Como é que. eu acho que, Pô, assim, eu tinha um pouco disso, mas a faculdade, ela meio que abriu a minha cabeça para as outras coisas, outras coisas, né? né? Uhum. Então, a primeira coisa é que quando eu entrei, a grade do curso ela tinha acabado de ser renovada. Uhum. Então, por exemplo, umas coisas meio que não faziam tanto sentido antes, igual, tipo, aula de flauta, tinha no curso de artes visuais, tinha, tipo, aula de teatro, sabe? E Igual eu aí também eles. fiz isso. É, A gente não então, chegou a ter aula de flauta, mas a gente tinha aula de música sim e tinha aula de teatro também, né? Mas não chegou a ter aula de instrumento, assim. Uhum. então, Era a foi tal da louco. Belas Artes, né? Que a galera chamava, né? Então, aqui já chamava artes visuais, mas ela tinha passado por um momento que era artes plásticas, Tá. aí virou artes visuais, e eu acho que pouco tempo depois disso, que eles tiraram essas matérias, Outras matérias, porque né? Uhum. a faculdade já tinha curso de música, então não fazia sentido você ter um negócio de música de artes visuais. Claro. Uhum. E aí, assim, ela me abriu a cabeça para pensar mais a questão da escultura, né? Gravura, desenho técnico, Isso. que era bem difícil, assim, ainda bem que era só o primeiro ano. Mas eu achei que eu ia chegar na faculdade e, tipo, ia ter muita gente genial no desenho, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, e não foi o que eu encontrei, assim, tinha gente boa no desenho, sim, mas não era todo mundo, tinha gente que nem desenhava, Isso. então tinha os seus outros interesses, né, também as partes teóricas, mas me mostrou isso, né, tipo, pô, artes em si não é só desenho, tem muita coisa, Exato. só que aí eu ficava procurando aonde que eu conseguia encaixar o meu desenho, onde que eu conseguia encaixar os quadrinhos, os Isso. mangás, Isso. né, Pô, o mesmo sentimento, mano. A mesma coisa eu passei assim também na faculdade. né, então,
Aí foi, eu fiquei lá, eu fiz 5 anos, né, de faculdade, teve um ano que eu fiquei retido, porque, assim, bem no fim eu comecei a trabalhar com aula quando eu fui entrar no segundo ano. Tinha uma colega minha, ela ia dar uma oficina de mangá de férias no museu, aqui no Museu de Arte Contemporânea, e ela falou, Fred, eu não vou dar oficina, mas eu acho que tá para você, cara, tipo, vai lá, escreve um projetinho, apresenta, que às vezes os caras, né, chama você, você desenha bem aí e tal, curte mangá também. Ah, Uhum. beleza. Vou lá. E era um ano assim, foi um ano que esse final de ano, eu ainda ganhava mesada familiar. Aí, Uhum. essa minha mesada foi cortada. E eu falei, não tem dinheiro, preciso ter dinheiro, né? Como que eu vou comprar meus mangá, né? Como que eu vou Total. ficar pedindo dinheiro pra fazer isso? Como que eu vou, sei lá, no cinema? E aí eu falei, não, vou lá sim, porque eu já estava fazendo aquele esquema de fazer um trabalho de Natal, tinha um colega Uhum. meu da faculdade que ele sempre fazia, aí ele tinha me levado lá na loja que ele trabalhava para me apresentar tudo, Tá. e só que calhou de virar essa oficina, e eu Uhum. falei, não vou precisar, vou fazer a oficina e tá de boa, e foi aonde eu realmente é, comecei a dar aula de uma maneira, né, assim, ensinando o que eu sabia na época, né, desenhar Desenho. personagem e tudo mais, fazer cenário, e foi da onde eu tirei minha primeira grana de trabalho mesmo, né? E Tá. aí, durante o ano de 2005, é, eu comecei a dar aula numa loja, que é a aula que eu dou aula, a loja que eu dou aula hoje, que é uma escola uma loja de artes, de produtos para artes. Comecei a dar aula de mangá lá. Ah, Aí que foi assim, bacana. Então é uma loja e você ministra aula dentro da loja. É, imagino que tem um espaço físico que é disponibilizado para sim, você fazer isso. Legal, legal. sim, sim. Esse conjugado é uma coisa que a galera pensou bastante já nesse. Aqui em São Paulo também tinha essas ideias, né, de fazer. Inclusive essa escola que eu comentei com você, desculpa, essa loja, eu também estou confundindo Aham, agora. Essa loja que eu comentei com você lá no ABC, ele abriu escola de arte também atrás, uma época, né? aham. Então, esse que foi o começo, né, mais profissional mesmo. Depois começaram a surgir alguns trabalhinhos ali, bem aqueles bem safado, assim, tipo, faz que eu te divulgo, faz que um monte de gente vai ver, né, não sei o quê, esses trabalhinhos assim, e eu fazia tudo no tradicional, Legal. era só, né, lápis, caneta, às vezes coloria, né, pintava, e bem que foi esse, aí entre a faculdade ali e os pequenos trabalhos, eu fui, né, conseguindo me desenvolver, aprender, experimentar, né, ver que, tipo assim, achava que eu sabia alguma coisa e não sabia nada. Eu, né, tinha alguma coisa, mas na hora que você vai falar com o cliente, o que a pessoa quer, você acaba se desdobrando em mais um monte de coisas que você não encontrou ainda. Porém, foi um aprendizado muito legal, muito interessante. Sim. E depois desbocou no final da minha faculdade de eu começar o desenho digital, que aí é Ah, onde eu legal. realmente considero que foi quando eu comecei a trabalhar com o desenho mais profissionalmente, a partir lá de 2008. Né? As aulas 2008, eu sempre tá. as aulas eu sempre considero 2005, né? Que vem vai fazer 20 anos já, Olha que mas o legal. desenho mesmo eu considero 2008, que daí foi quando eu consegui comprar um computador, uma mesa digitalizadora, experimentar ali e Tá. aí de lá para cá um Foi monte que de coisa. foi. Eu queria te perguntar, então, o que me veio na cabeça e que acho que é legal compartilhar com a galera é justamente assim, no seu caso, você começou como um professor, né, cara? Então, imagino que essa relação que depois eu vim nutrir mais tarde, né? No meu caso foi um pouco mais tarde virar professor, né? E, Aham, e eu já tinha já trabalhado bastante com ilustração e tal, já tinha aberto estúdio e tudo mais. Não tinha aberto estúdio não, eu já tinha trabalhado no estúdio de animação. E aí que veio a oportunidade de começar a dar aula de fato, né? Nesse aham, momento, né, que eu comecei, né? Na verdade, eu tinha trabalhado em umas agências e tudo mais, tinha trabalhado com produtoras, mas não tinha trabalhado dentro do estúdio. Fui trabalhar no estúdio junto com as aulas, na verdade. Mas demorou bastante tempo para isso começar.
E eu tô Aham. falando um pouco aqui pra enrolar um pouco pro Fred poder desenhar um pouco também, tá, gente? Então, só Vamos, pra vamos, galera falar, o Del Rey tá enrolando, olha lá, o Del Rey tá enrolando. Tô enrolando mesmo, vamos tá? aí. Esse é meu canal, eu enrolo quando eu quiser, tá? Não, Que cara você de é o dono sacanagem. proprietário, né? Faz E, aí, faz o rolê. exato. E o que que eu ia te falar, na verdade, é que a relação com o aluno é muito bacana, é que eu tava falando hoje na live, né, que eu fiz com a Animact aí recente, né, sobre como Aham. você tem os problemas dos alunos multiplicam as suas soluções, né, de alguma forma. Sim, É, sim. como que você vê essa coisa de dar aula, assim? Você curte mesmo até hoje? Como é que, qual que é o nível de importância e quanto isso toca o seu trabalho, assim, até hoje? Eu tenho uma outra coisa que também me colocou esse negócio de aula na cabeça. Tem um mangá que a JBC lançou lá no comecinho, lá 2001, que é o Video Girl Eye, e ele tem um personagem principal que ele desenha também. Ele quer trabalhar com ilustração e tudo mais. Foi um mangá ali que marcou esse momento para mim e me falou Aham. assim, caraca, tipo, alguém tá falando, contando uma história sobre alguém que quer desenhar, né? Eu também quero fazer isso. Então tinha muito essa relação. E no final, assim, do mangá, ele vira um professor de desenho também, Legal, né? legal. E aí, meio que foi da onde foi surgindo isso, e eu sempre gostei de dar aula. Eu sempre achei muito bacana você desmistificar o desenho para as Isso, pessoas, sabe? isso, legal. É, é, porque a pessoa, ela, no geral, né, quando a pessoa ainda não tem conhecimento sobre desenho, às vezes ela olha e fala: Caraca, velho, como é que o cara chegou aqui? Isso é absurdo, Nossa, não como é tem que como. saiu, né? Um monte exatamente, né? Vai, impressiona, é quase com uma mágica, né? Assim. Sim, e aí você volta, né? Hoje em dia, com a internet do jeito que ela tá, não é fácil você ver um vídeo de processo na internet, mas na época não tinha isso. Exato, é Não bem tinha esse rolê. diferente hoje, né? Uhum. Então, assim, eu levava revista para os alunos ver, levava livro, né, para exemplificar, é, e era muito bacana ver, e eu acho até hoje, ver eles também crescendo, né? Eles conseguindo ir ali se destravando para entender o Isso. desenho e que eles podem, sabe, que eles também conseguem. Então, isso me move muito como professor de desenho, sabe? Não, sem dúvida, cara. Isso é uma motivação que a gente tem paralelo aí, né? Então, é, pessoas que têm eu vou falar, esse tesão, né, no ensino, acabam compartilhando mensagens que são similares, assim, em relação Sim, à importância do aprendizado de quem tá tutorando, assim como de crescimento, acho que pessoal também, né, cara? De tipo, você cresce também como pessoa, dividindo conhecimento e entendendo como é que você entra com o conhecimento no outro e como que o outro entende melhor, né, cara? Então, acaba sendo um pouco psicologia também, né? Entender o que que o outro tá pensando, né? Como é que ele vê e tal, né? nossa, certeza. E aí uma coisa também muito legal que é essas coisas elas são muito da época, né? Hoje em dia o otaku venceu, né? Tipo assim, você vai no Atacadão, tem caderno do Jujutsu Kaisen, sabe? Tem caderno do Spy Family. Tipo, nessa época não tinha Não nada. tinha Então, nada, assim, né, cara? as pessoas que gostavam e queriam aprender meio que sofria bullying na escola, né? Falava que era criança, tinha toda essa pegada. Então, esses meus primeiros alunos, né? Esses primeiros, assim, sei lá, 3 anos da minha vida como professor, também era um espaço, eu acho que onde os alunos eles podiam, tipo, meio que mostrar um pouco mais o que eles eram, o que eles gostavam, sabe? Isso é muito, sei lá, é muito emocionante para mim. E foi onde eu aprendi a ter um acolhimento, o melhor que eu podia ter com cada aluno que fosse chegando ali para ter aula, sabe? Claro, claro. Uhum. É isso aí. Eu costumo falar que é o ciclo virtuoso, né? Quando você faz o que você gosta e aquilo serve pro outro aprender, né, cara? É tão bom, né? Assim, tipo, Sim, você ajuda a construir uma coisa pra pessoa e junto você tá fazendo uma coisa que você adora, né? Então você fala, como pode, né? exatamente.
Muito bom. É muito, E muito agora, bom então, isso. agora a minha dúvida, essa segunda dúvida que surgiu daquela bifurcação que você trouxe, né, do professor barra início do digital aí, que Aham. trabalhos você fazia, mano, no digital? Você trabalhou pro mercado editorial fazendo ilustração? Olha, Como que é isso aí? eu comecei fazendo ilustrações para clientes daqui, né, da minha cidade. Tá. Uhum, Então, assim, às vezes era uma ilustração para umas revistas locais. uhum. é, Já fiz assim quadrinho e pôster para tipo empresa de farmácia. Olha, Tinha que legal. uma empresa que até hoje existe aqui, que é a Pax Nacional, que ela tem assim, ela tem a Pax, aí ela tem o negócio médico lá deles, aí tem a farmácia, aí tem não sei o quê, e aí eles queriam produtos para os colaboradores, tipo historinhas para poder incentivar eles a Sim, crescerem sim. na empresa. É Então, ia aquele, por isso. é aquele conteúdo que a galera chama. Como que é? Tem um nome quando é publicidade interna, né? Tem um nome isso aí, esqueci agora. Ah, eu sei qual que, não, não é o institucional, mas É, tá dentro é desse institucional. pacote. É? É Ah, institucional que então. eu conheço, mas não sei se o que você tá fazendo é institucional. Eu acho que tem um outro termo também que eu conheço faz pouco tempo, mas esqueci, que é quando é para coisa interna, tipo, é da empresa para a própria empresa, Isso, então tá. tem Uhum, isso. uhum, E aí fazia assim, tipo, uma encomenda de desenho, desenhar minha filha, minha mãe, não sei o uhum, quê, essa parada. uhum, Aí, a partir desse momento que eu saio da faculdade, eu começo a tentar. A internet já está melhor, né? Nessa época, você já uhum. tem internet banda larga, né? Já dá para colocar desenho na internet de maneira mais fácil. Já tinha, tipo, Orkut, Estamos falando que é já. 2008, né? Isso, 2008, 2009, ali Orkut, 2009, DeviantArt já, né? sim, eu tinha DeviantArt. E foi também quando eu lancei meu primeiro quadrinho independente, Caramba, que eu desenhei. cedo, hein, É, mano? É, que também você é, já tava ali na pesquisa já há muitos anos, né? Sim, sim. Uhum, e aí? Sim, foi um quadrinho que eu trabalhei na parte da arte, né, e criação também, que Ah, era o roteiro da Ana Recalde, e aí a gente conseguiu lançar 4 edições impressas em 2009. A gente lançou durante o Anime Friends ali, era uma nossa. história de, tipo, ficção, assim, aventura, mas foi o que eu acabei usando o primeiro capítulo para o meu trabalho final da faculdade. Uhum. Mas ainda assim, tipo, era com o que dava, já tinha o digital, já ajudava e tudo mais, mas se olhar hoje, tem muita coisa, tipo, fala, caraca, velho, nossa, não tá tão legal isso aqui, mas Ah, tem mas é coisa que que já tá tem, né? Já legal. tem idade esse seu quadrinho, né, cara? Então não tem como, né? Exatamente. Já datou um pouco, né, pra sua história, né? Que legal, né? Que Isso. legal, porque, tipo, se você ter Sim. chance de ter um quadrinho tão cedo assim, é um negócio louvável aí, na minha opinião, pelo menos assim. Sim, e foi também quando eu participei dos meus primeiros eventos. Eu fui num Fast Comics 2008. Foi onde eu conheci o Cadu, que é o criador do Homem Grilo, por exemplo, o Daniel Esteves, que é da Zapata Edições. Então eu conheci ali o pessoal dos quadrinhos que também eram todos marginalizados ainda, né, os independentes, e foi onde saiu o Quarto Mundo, né, que começou a trazer com um pouco mais de força os independentes. E aí foi por onde a gente lançou esse quadrinho mesmo, né, o Quarto Mundo, que era o Pátria Primordium. Eu não tô com ele aqui, mas eu posso pegar, ou posso abrir aqui uma aba na Ah, internet. isso. Se você fica à vontade aí pra mostrar se você tiver. Falando isso, como que você compartilhou essa tela, cara? Você compartilhou essa tela toda ou compartilhou a tela só Eu do compartilhei só a aplicativo? janela O do. aplicativo. Só a janela do Facebook. Então, se você puder Photoshop. descompartilhar e compartilhar de novo com a tela toda, você fica com mais autonomia aí pra poder entrar no Instagram, se quiser mostrar alguma coisa, que daqui a pouco a gente vai querer ver essas coisas aí, e até se você quiser mostrar outras, né? Senão você Eu vai ficar vou. preso nessa janela, entendeu? Não, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um. Vou pegar uma imagem aqui. É que esse quadrinho, eu saí dele, fiquei dele de 2009 até 2012. Ah, E legal. aí eu saí,
ali. Então, essa aqui era a primeira edição, né? Essa capa. Ela é uma capa também colaborativa. Eu fiz a ilustração e um colega meu, que era meu veterano de faculdade, coloriu na época, que é o Denis Feliz, que era o cara na época que mais conhecia desenho digital que eu conhecia. Tipo assim. Que bacana. Então, ele já trabalhava com 3D, por exemplo, já coloria e tudo, e aí a gente chamou ele para fazer também do jeito que dava, né? Hoje em dia eu vejo um monte de coisa que poderia ser diferente, mas enfim. Sim. Mas foi Você esse evoluiu, quadrinho né? aqui. Exatamente. O meu desenho era completamente diferente do que é hoje. Eu tinha uma pegada de. Cara, eu queria desenhar igual o Takehiko Inoue, sabe? Do Slandunk, do Sim. Vagabond. Tipo assim, o meu objetivo era chegar nesse ponto. E quando eu saí do Pátria Primordium, que também foi uma época onde muitas coisas mudaram na minha vida, né? Tava começando a trabalhar mais com ilustração, peguei uns trabalhos para São Paulo, de storyboard e tudo mais, agência, assim, né? Ah, legal. Então foi crescendo, né? Fui fazendo os contatos ali por causa do pessoal do Quarto Mundo, né? Conhecendo mais essa galera. Foi surgindo outras coisas para se fazer. Mas também foi a época que eu casei, e já Que estava legal. com, né? Casei, já tinha um filho, aí a outra veio rapidão, assim. Então eu fui buscar uma coisa fixa e eu consegui entrar uma empresa de aplicativo e que eles precisavam de ilustrador para desenhar coisa para game, aplicativo de game, assim. Oh, que legal. E aí, essa época eu dei uma pausa nos quadrinhos, entrei nessa empresa, fiquei lá um tempo, e depois fui para uma outra empresa trabalhar com card game, Legal. independente também, e foi aonde eu comecei a realmente aprender a usar o digital. Né? Tá. Aprender a pintar, sabe? Estudar luz e sombra, estudar as Por causa do cores, trampo, teoria né? das cores, por causa do trabalho. Porque era assim, eu sabia fazer os flats, né? Fazer aquela luzinha recortada, até pintava um pouco assim, tudo mais, misturava, mas era uma coisa muito mais intuitiva, assim, mas sem saber certinho os volumes, Tá. sem saber a questão dos valores, né? Dos tons de cinza. Então, essa empresa, cara, tipo, eu aprendi mil coisas lá, mudou muito meu trabalho nesse período, eu fiquei 5 anos lá, e foi também onde eu falei assim, bom, se eu quero voltar a fazer quadrinho, eu não posso desenhar do jeito que eu desenhava. Eu preciso desenhar mais simples, porque é muito tempo que eu preciso e tal. E foi onde eu comecei a caminhar para esse desenho que eu tenho hoje. Tipo, Legal, legal. Muito bom. É... Nossa, que legal, cara, de acompanhar isso que você falou e tal. Me fala então isso, você ainda presta serviço pra game ou pra esse tipo de empresa? Como é que você tá hoje, cara? hoje em dia eu tô mais na parte dos quadrinhos, né? Ah, Então, aí legal. tanto é que a gente tem. Porque o que aconteceu? Eu saí dessa empresa em 2000 tipo, eu saí não, saíram comigo da empresa em 2018. Aí eu fiquei ali um tempo de seguro-desemprego e continuava com as aulas, né? Total. E só que aí foi chegando, né, o finalzinho do seguro, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Não tá aparecendo nada, não tá aparecendo nada. Aí eu entrei numa agência de marketing digital, no final de Ah, sim. 2018, para fazer arte para rede social. Aí, assim, meio que cara, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu sei que os caras assim falaram, não, tipo, vem trabalhar aqui, porque eu só fazia desenho, não fazia layout, não fazia Tá, tá. diagramação, Você é um né? desenhista, não um designer, né? Exatamente. Sim, sim. Aí, só que o pessoal tava, eu acho que, sem funcionário, sabe? Praticamente. E eles precisavam. Aí eu falei, não, vamos. Eu fiz um testezinho lá, usei tudo que eu sabia, eles aprovaram, sim, falaram, beleza. Só que eles falaram assim: quantos desses por dia você faz? Você consegue fazer? Eu falei, acho que dá pra fazer uns 6, uns 7, tipo assim. Mas, cara, tá bom. Aí eles me chamaram, comecei, aí eu fui trocando ideia com outra galera que já trabalhava lá, tinha mais uns dois designers lá. E um deles era um chefe e tinha um outro. E aí eu entrei, né, pra fazer junto. Aí fui pegando umas dicas, e o bom que era tudo Photoshop, então era Sim, melhor para sim. mim. Sim, sim. Aí ajudou. Mas fui ali trabalhando, só que, cara, vida de agência de rede social é triste, velho. Eu vi É assim, muito trampo, né?
Porque eu queria colocar desenho nas coisas e não tinha tempo. Ah, sim. Era só Ah, não banco de tinha tempo imagem. de produzir, então. Não é nem É, questão. Tá. Entendi. não tinha, porque assim, tipo, você tinha que fazer assim 14 artes por dia. Na hora que eu vi que eu Hum, tava chegando nesse ponto, 12, 14, eu falei, cara, como que os caras me aprovaram falando que fazia 6? Tipo, tava desesperado, né? tava desesperado. Mas foi interessante porque eu consegui ver essa parte de design que eu não tinha, né? Eu sabia montar, fazer um pôster de aula, eu sabia, mas trabalhar ali constantemente com o relógio batendo ali e tudo Sim, mais sim. foi tenso. Nossa, muito legal de ver, porque a sua trajetória é invertida, né? Um pouco do pessoal do design, né? Tem muita Ah, gente do sim. design que quer se tornar um desenhista e não consegue trabalhar com desenho e fica frustrado muito tempo, né? Tem bastante essa história aí, né? Sim. E você não, Ou a você pessoa foi que, trabalhar tipo, depois de ser desenhista já. e tem muita gente que, né, tipo, não, acho que eu só posso ganhar dinheiro com design. Aí a pessoa vai, faz a faculdade, entra na agência, e aí, né, depois fala, não é isso, eu preciso voltar a desenhar. Sim. E foi louco porque eu aprendi muito, cara, assim, ali. Por mais que era uma coisa meio maçante, né, um trabalho bem desgastante, eu acabei aprendendo a fazer o básico ali de vídeo, o básico de Ah, de design, edição também, que legal. porque tinha que fazer assim, eu tava no comecinho ali das artes animadas, ainda não tinha nem o TikTok, foi sair em 2000, finalzinho de 2019, por aí, Uhum, uhum. então ainda tava mais na coisa estática, mas mesmo assim tinha que ter umas artes animadas, né, que os clientes exigiam, aí foi onde eu aprendi essa parte, e depois eu saí para trabalhar com arte para a internet, só que para uma imobiliária, tipo assim, Legal. foi era uma imobiliária de uma prima minha, só que ela me chamou e falou, cara, eu te pago lá, eu te cubro o salário, você trabalha só comigo e não precisa cumprir as 8 horas diárias, você pode me mandar tudo que eu precisar, e aí, beleza. Eu falei, cara, tá bom, vamos nessa. Aí foi quando eu né, abri o meu MEI e tudo mais, Uhum. fui entrar nessa parte, e aí comecei a ter mais tempo, e foi onde eu voltei a mexer com os quadrinhos. Legal. Fazia tudo que eu precisava. A imobiliária ela queria que tivesse tirinhas sobre histórias dos compradores, né, das pessoas. Então eu comecei a trazer essas tirinhas ali. A gente fez, sei lá, 6 meses de tirinhas semanais. Depois a imobiliária contratou um redator e aí ele começou a escrever as tirinhas. A gente trocava ideia, ele escrevia e eu desenhava. Então deu uma facilitada também para mim. E foi quando eu comecei a desenhar o Space Sheet lá em 2020, que veio a pandemia, né, também, né? E foi onde eu reuni tudo isso, tipo, ficar dentro de casa, trabalhar com um pouco mais de liberdade e voltar a estudar quadrinhos. Que bacana, cara, que interessante, hein, mano. E eu acho, e o que eu fico espantado, e talvez até. Na verdade, antes de contar o meu espanto, eu queria perguntar pra você assim, você acha que o aprendizado do desenho, né? Porque pra mim é muito isso, assim. Não é só correlato com o design. Na verdade, acho que as coisas se sobrepõem mesmo, assim, né? Um bom desenho. Você acha que um bom desenhista é um bom designer, assim, automaticamente? O que você acha, cara? Olha, boa pergunta, hein? Eu Uhum. não sei, eu acho que existe uma facilidade, né, Também para acho. você É, pensar ali nas cores, nas formas, mas é. aí eu acho que vai de uma coisa bem, pelo menos pela minha experiência, uma coisa bem da produção, assim, se você sabe usar as ferramentas É. para fazer aquilo que você pensa, Isso, entendeu? é. Então, é onde eu encontrei a minha dificuldade. Tá. Às vezes eu não conseguia usar a ferramenta do jeito que eu queria para poder fazer tal coisa, para poder montar o texto de tal jeito, para, sabe, dar umas curvas Sei, assim no sei. texto, fazer uns negócios assim. Então, eu acho que é onde aí o designer ele vai mais para essa parte de pensar em resolver essas coisas e o ilustrador ele vai para resolver as coisas do desenho, Do entendeu? desenho. São problemas diferentes, né? Distintos, né? Sim. Até certo ponto ali, né? Uhum. Tá travando um pouquinho? Você tá aí? Tô vendo, Ah, tá de não, boa. legal, legal. Não é que travou sua tela e eu achei que por um momento tinha parado também de desenhar aqui, mas agora tá tudo certo. Ah, tá.
Não, tá de boa. Então, mas cara, é muito, muito bacana. E o meu espanto é a sua desenvoltura, cara. De tipo assim, você vai para onde precisa, né? E vamos que vamos. Bom, é aquela coisa, né, cara? Quando a gente vira pai, né, Fred? Fala, vamos ser Cara, honestos, né, cara? Quando a gente vira é pai, não meio tem que essas isso. frescuras, né, cara? Aqui, e assim, até queria te perguntar isso. A gente não se conhece, apesar das afinidades claras aí, né? Mas você acha que aquele rapaz do começo lá, né? Aquele rapaz do começo lá que a gente comentou e que curtia quadrinho e talvez até o professor ainda não, que não era pai, né? Aham. Teria a capacidade de ter essa desenvoltura de, meu, daqui que eu trampo e tal, por causa do Cara, preciosismo, por causa do, né, do desenho, eu preciso desenhar, né, cara? E que no fim, depois que você é pai, velho, isso é secundário um pouco, né? Mas também, eu acho, além de ser pai, você também já era desenhista, né? Então também tem isso, né? já acabava. A minha coisa sempre foi assim, né? Depois que eu decidi fazer como profissão, eu preciso usar isso para ganhar dinheiro, É, sabe? então, claro, Eu claro. preciso conseguir me sustentar com isso, porque é a única coisa que eu sei fazer. Se Uhum, eu não fizer isso, tipo assim, eu vou, obviamente, arrumar outra coisa para fazer. Eu vou, óbvio, né? Eu não vou, tipo, sei lá, vou buscar o máximo que der conseguir ter o meu sustento. claro, claro. Mas nada vai ser como desenhar. Nada vai superar esse sentimento, nada vai me trazer mais satisfação. Tanto é que é isso que aconteceu comigo na agência. Tipo, chegou uma hora que, cara, eu falo, putz, cara, eu tenho que ir lá fazer, tipo, 14, 16 artes para que vão, semana que vem, não vão servir mais para absolutamente nada, porque eu vou Nada, ter que né? refazer essas mesmas artes. Então, meio que assim, a minha vida me levou a fazer o que aparecia, mas eu acho que eu tive muita sorte, sei lá, de Uhum, conhecer pessoas certas que foram também me auxiliando, me indicando, me ensinando uhum, uhum. e que os trabalhos foram surgindo. Uh, e de aqui na minha cidade também ser um pouco desbravador dessa área, sabe? Ah, é? É, porque, sim, né? Tipo, no começo ninguém fala, você vai trabalhar com desenho, você vai fazer layout, né? Você não vai trabalhar com desenho mesmo, Exato, sabe? exato. Aham. Ou você vai ser professor o resto da vida, aí você vai ter que voltar para a faculdade para fazer licenciatura e vai ter que ir Total. para sala de aula. Vai virar Então universitário, né? Uhum. era isso. Uh, e eu ficava assim, cara, não, sabe? Tipo, eu tenho que fazer. Então, assim, pô, surgiu a oportunidade de ir lá para a Gera, né, que era a empresa, também existe até hoje e tal, fazer, tipo assim, eu fiz um jogo que era um cachorrinho, cara, meio quadradinho, assim, não tinha nada a ver com o meu desenho, mas eu bati a tecla lá, fui até o cliente aprovar o desenho, né, depois no card game aprendi pra caramba, porque eu precisava Trabalhar, né? fazer isso, trabalhar, Isso. né? Hoje em dia eu estou mais confortável nesse sentido, né? Uhum, uhum. Porque o Space Sheet ele foi uma vitrine. Quando eu comecei a fazer ele, eu pensei ele já também como uma vitrine de falar, eu estou voltando para os quadrinhos, preciso mostrar meu trabalho, as pessoas precisam ver. Acabou que virou mais do que isso, mas virou uma vitrine, tanto que por causa dele eu entrei eu fiz um trabalho junto com a editora Guará, que é onde eu conheci o Pacha, Uhum. né? Editora lá do Rio de Janeiro. Consegui fazer o Homem Grilo, né? O Cadu me chamou por causa, tipo, eu fiz o teste lá para poder ser aprovado, mas aí a gente meio que já se conhecia, ele gostava do meu desenho já. Então entrei no Homem Grilo. Eu tenho um cliente também que a gente já tem 2 quadrinhos feitos, um tá precisando terminar só de colorir, mas dessa época também, por causa do Space Sheet, esses quadrinhos ainda não foram lançados, a gente está terminando tudo para poder lançar. Então, esses trabalhos trouxeram mais trabalhos da mesma área. Tá Então, certo. isso trouxe um pouco mais de conforto, né? Mas não quer dizer que, tipo, eu tô milionário, não quer dizer Não, que não. não, não, claro, não vamos ter Né? ilusões aí, cara, né? Aliás, aliás, estamos falando aqui um milionário com o outro, né, cara? Que isso, claro, né? Pô, isso aí, olha aqui, ó, Expediente extra de meu, quinta-feira aqui. tô aqui, ó, com a minha Cintiq 50 polegadas. Exatamente. Então,
Mas assim, é interessante de ver que o que você tá falando traz, pelo menos pra mim, assim, uma trajetória que dá pra usar de exemplo um pouco, assim, ó, se você se dedicar a fazer um quadrinho e lançar, né, cara, for disciplinado, fazer essa trajetória toda, as pessoas vão ver, vão te convidar pra outra parada, né, cara? E aí tem um trajeto Sim, que você pode percorrer. Que é uma coisa que eu não sei como você vê, mas lá na época do Holy Avenger que você tava comentando, naquela época não era tão fácil assim, né? não. Só ser desenhista não resolveria, concorda? Eu até, tipo assim, primeiro, né, o Holy Avenger ele acabou acontecendo porque as pessoas, elas estavam em São Paulo. Então elas estavam É, já no centro, exato. né, mais aberto a tudo e tudo mais, né? Mas ainda assim, deve ter sido o maior punk assim na época para poder fazer. Isso. E agora que você é um cara do Brasil, né? Você não é um cara, né, que você aparece na internet e vende revista em todo lugar e vai nos eventos. Então existem os eventos, porque não tinha, né, também os eventos. Então, Então tinha também. tem tudo isso, né, cara? Então a gente foi criado um ecossistema, né, nos últimos anos, né? Sim, sim. Como que você vê isso? Tem um É, ecossistema, né? eu vejo sim como aquela coisa, né? Do otaku venceu, né? O nerd ele venceu no sentido de as pessoas perceberam que Uhum. esse cidadão, cidadã que gosta de desenho, de quadrinho, de mangá, de filme de super-herói, ela cresceu e ela tem um poder aquisitivo para gastar com essas coisas. Isso, Então, isso. Gera isso uma economia gerou. esse cara aí, exatamente, exatamente. Aí entendeu que Então, isso poderia ser um trajeto comercial viável, né? Uhum. exatamente, porque você tinha eventos ali nos anos 2000, sei lá, JediCon, as primeiras AnimeCon, as primeiras Anime Friends. Eu só fui ali nas Anime Friends 2009, 2010, que era completamente diferente do que é hoje, sabe? Assim, não tinha o. Até na Anime Friends tinha um espaço para artistas, mas era assim. Cara, a galera ainda fazia muito zine, né? Tava começando a perceber como fazer quadrinhos, como mandar pra gráfica, como Sim. imprimir, cara. Você só podia fazer coisa com mais de 1.000 cópias, às vezes 2.000 cópias. Então era muita coisa, né, no zine mesmo. As gráficas foram aprendendo também, ó, tem um nicho aqui, se a gente imprimir um pouquinho menos, né? Exatamente. Exatamente. Então tudo isso se mostrou, né, aí um lugar rentável e aí foi evoluindo a tecnologia também de produção, né? Então assim, quando eu comprei a minha primeira mesa digitalizadora, eu tinha que encomendar a mesa, porque você não ia na loja e tinha, não tinha Amazon para você comprar, não tinha É, essas paradas assim. é. Era caro também, né? É, então, ainda hoje tem muitas caras, mas já está bem mais acessível. Uhum. Então, hoje em dia tem todo esse espaço, né? Você vê, colocar quadrinho no Instagram, colocar quadrinho nas redes sociais, fazer um site está muito mais fácil hoje. Então, você fica sendo visto de uma maneira mais fácil do que era antigamente, né? É, total. E aí eu acho que o principal para mim, que foi uma coisa que me chocou, talvez, que eu não estava esperando, mas eu fiquei uns 10 anos sem evento, né? O último evento que eu tinha ido foi em 2010 e o outro que eu fui foi em 2022, o primeiro, de ver a receptividade das pessoas. Ó, que Porque legal. antigamente elas olhavam assim o produto, o material nacional e, cara, torcia o nariz, não queria nem olhar, tipo, sabe? Hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas a olhar, a ver tanto a Descobrir evolução, um rolê novo descobrir. num evento desse, né? Exatamente. Então, claro que os artistas também melhoraram e conseguiram, cada um à sua maneira, deixar o seu material, o seu produto mais atraente para as pessoas, mas elas também estão muito mais abertas para receber esse produto nacional. E aí tá melhor, né, de ser visto hoje em dia, né? Não quer dizer que, né, vai ser fácil, não quer dizer que é da noite pro dia, mas é como, né, você falou ali também, pô, dá para você começar a mostrar para as pessoas, botar a cara aí no É, sol. total. Exatamente. E
E eu acho que agora a gente começa já a ver também a possibilidade da pessoa amanhã tem uns dois, três, quatro, sei lá, quantos quadrinhos e tá com eles sempre vendendo nos lugares Sim, e girando uma renda para você poder fazer mais quadrinhos e pronto, você virou um profissional independente de quadrinho mesmo e rola, né? O que você exatamente. acha? Isso é uma fantasia ou rola mesmo? É esse seu caso? Como que você vê? Vou mostrar uma Legal. imagem, Deixa eu né? colocar, inclusive. Deixa eu colocar de novo aqui pra galera, tá? Então só pra pôr na capa aqui pro pessoal ver. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir aqui Ah, tá bom, ótimo. Tá bom. vou abrir as capas aqui. Eu vou Ótimo. descompartilhar então agora e vou compartilhar. Isso, Ah, geral, beleza. Vamos fazer esse giro aqui, vamos mostrar um pouco as redes do Fred, né? uhum. Deixa eu ver E. aqui, ó. Ó, aqui tem, né, Space Sheet, Ó, que que é bonito. esse quadrinho. Uhum. Volume um, quadrinho de ação, aventura, no espaço, né? Eu gosto bastante. E eu não eu ter, na verdade, detestado o episódio 9 de Star Wars me deu mais força para fazer os meus quadrinhos, porque daí eu falei, cara, eu vou parar de ficar só curtindo o que é dos outros e vou fazer o meu. Vou fazer o meu, tá certo. O fã vai lá, arregaça as mangas e faz um quadrinho. Isso aí. Sim. Aí tem o Homem Grilo, né? Que aí desde 2021 estamos aí. São tirinhas também, são histórias de web quadrinhos, que inclusive ganharam o prêmio HQ Mix do ano passado. O 35º prêmio HQ Mix a gente levou em web quadrinhos, eu e o Cadu, com as Muito bom. histórias ali de 2022. Então, nesse volume, ele tem as histórias de 2021 e metade de 2022. E aí, no meio de 2022, a gente começou uma história que vai acabar agora, que a gente tem publicado assim de 3 em 3 meses, porque o Homem Grilo Cadu me paga para fazer a produção, né, tudo mais. Só que nesse tempo ele ficou assim, ele podia me pagar 2 páginas por mês. Ah, E aí essa história ficou longa pra caramba, então assim, eu fazia de 2 em 2, fechava 6 e ele lançava uma parte lá no site. E aí calhou que ele também acabou ganhando 2 editais lá em Osasco, ó, que legal. que o primeiro foi para fazer essa edição impressa com essas histórias, e o segundo vai ser para a gente fazer uma história totalmente inédita, que a gente vai começar a produzir esse mês agora, para lançar até o final do ano, e que também vai virar volume impresso, né? Porque Que agora que a gente maravilha. abriu a porteira, vamos fazer todos, né? Vamos fazer web e depois trazer Muito pro bom, muito impresso. bom. Não, cara, é essa noção que é bacana de passar pra galera, né? Porque o pessoal que circula aqui o canal, né? Alguns conhecem quadrinho, outros não, né, cara? Então, como Sim, é que faz pra viver disso, né? O quadrinho é possível? E então, na conversa com o Pacha já deu pra perceber que é, né? E agora você tá sim, dando um pouquinho mais de detalhe. Conta aí, você vai falar dos outros, do é, caso do churrasco da laje, né? Uhum. vou falar aqui do caso, né? Do caso do churrasco, que foi também por conta disso. O Pacha, a gente se conheceu lá na Guará, ele Uhum. gostou bastante do meu desenho, ele gosta muito de Space Sheet, então ele estava com aquele projeto parado. Ele tinha, né, um outro desenhista, ele falou, só que o cara não pôde atender o projeto. Ele veio falar comigo e eu estava bem no momento assim. Preciso fazer alguma coisa que o dinheiro está acabando, os projetos estão entrando em hiato, preciso fazer outra coisa aqui. Aí ele veio falar comigo, eu falei, não, Pacha, tipo, né? Eu até falei para ele, olha, eu não faço nada com hiperviolência, nada com pornografia, de resto, vamos ver. Aí ele me Tá. mandou o roteiro, cara, o primeiro parágrafo, eu falei, não, eu preciso desenhar essa história. Tipo assim, eu preciso fazer essa história, meu Deus do céu. E ele ainda tava na época falando assim, cara, eu não sei qual vai ser o nome, se vai ser mesmo o caso do churrasco na laje. Eu falei, você é doido, velho? Tem que ser esse nome. Cara, olha, esse nome tá muito massa. A pessoa não vai nem saber o que é esse churrasco, o que é esse caso, tipo, o que vai acontecer. Tem que ser isso. E Legal. aí a gente combinou no final do ano passado, né? Ele falou comigo em novembro. Aí em dezembro a gente começou a trabalhar junto. Ficamos trabalhando até abril, mais ou menos, que daí também rolou a campanha do Catarse, foi super bem sucedida. E a gente conseguiu lançar lá no FIC, né? O Festival Internacional de Quadrinhos. Eu levei, tipo assim, a gente levou eu levei esses 3, né? Eu tava
tava lançando o Homem Grilo Volume 1, lançando mesmo. O Space Sheet, a versão impressa, tinha saído no final do ano passado, né? Mas eu ainda não tinha saído do estado com a revista. Uhum. Então também foi, né, um lançamento, né, fora do estado. Sim, E, claro. e aí é isso, tipo, você vende a revista, você vai ganhar dinheiro, você vai às vezes, tipo, né, pagar as contas, você vai às vezes guardar um pouco para próxima, Pra próxima. né? Também é uma coisa importante. E as pessoas vão falar, né? Vão falar bem, vão falar mal, não sei. Até agora, graças a Deus, todo mundo falou Mas bem. aí que tá também, né, cara? A questão que você tá de tipo a pessoa não gostar ou gostar também aí a gente vai começando a criar nichos, vai criando públicos, né, cara? É bacana. Então, Sim, tipo, a chance de uma pessoa que leu um quadrinho teu comprar os outros é enorme, né? Não é? sim, sim. Uhum. E o legal nesse mesmo termo aí que você trouxe, por exemplo, lá no FIC, muitas crianças compraram Homem Grilo. Tipo assim, Legal. chegava e pegava na hora, assim, sabe? Tipo, pegava e olhava e tal, e É aí porque ia ele o tá com uma quadrinho. capa bem legal pra criança, né? Uhum. E a história também é livre, bem livre. O Space Sheet e o Homem Grilo são livres, mas o Homem Grilo é mais ainda, sabe? Tipo, eles são histórias curtas, é tudo colorido, então chama mais atenção. Tem como você mostrar um pouquinho? É interno? Tem. Deixa eu dar um. Bota aí Deixa eu aumentar na aqui pra tela. você mostrar um pouco, Eu ó. vou. Então, pessoal que tá interessado em ver os quadrinhos do Fred aí, ele vai mostrar um pouquinho aqui. Eu vou parar a apresentação, Isso aí aqui, você isso aqui é me bota aí. grandão, isso, legal. Uhum. Isso. Bom, eu vou começar do Space Sheet, né? Que é o meu trabalho principal. Ele é preto e branco, né? Então, ele é bem. Ó, vem até um marca-páginazinho. Ele é Legal. preto e branco, é, dá Tem para ver bem. uma escalinha de cinza ali leve, né? Uhum. Sim, eu adoro retículas, então, opa, spoiler. Então, cara, deixa eu ver se eu consigo tirar esse efeito aqui rapidão. Acho que agora vai ser melhor mesmo se você tirar. É, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui embaixo nas opções aqui, né? É, Configurações. não. Aplicar efeitos visuais. Nos três pontinhos. Peraí. Então eu tô nele, mas eu tô vendo aqui filtros, não, plano. Não. Eu queria tirar, na verdade. Remover tudo. Pronto, aí, Aí. beleza. Dá pra ver o feijão ali agora Pronto, também? agora a gente vê o gato lá. Olha lá que lindo o gato dele. Enfim, olha Sim. aqui, ó. Então, o Uhum. Pestite, ele é preto e branco, ele é uma história, né, de aventura, uma história livre. Tem a Luísa aí querendo ser uma caçadora de recompensas, tem umas tretas familiares. Tá sendo muito bem falado por aí. Tem essa parte de trás, ó, tem um vernizinho aqui bacana, né, Bonita na frente impressão, hein, cara? também. Uhum. Cara, ó, essa deu super certo. Enfim, livrão aí pra galera. O Homem Grilo, ele já é maiorzinho, né? Esse aqui é um tamanho bem de mangá japonês mesmo, né? Ele Sim, é sim. menorzinho, o Uhum. Homem Grilo é um pouquinho maior. Tá. E aí ele é Mais formato colorido, americano, né? Parece esse. Uhum. isso, né? Todo Aí colorido, ó são lá. Uhum. Bacana. todo coloridão, eles são histórias curtas, né? Com o Homem Grilo e o universo do Homem Grilo. Inclusive, ó, a Luísa aparece aqui. Legal, olha lá. Então é isso. Aí no final tem uma historinha maior, que é essa aqui. Isso que é do Esmaga Grilo, que foi uma das vencedoras, né, do HQ Mix. Então, tá Osasco City. aqui Osasco City, olha aí, ó, pra quem é de Osasco. E essa revista, como ela foi muito bem sucedida também, ela Uhum. ganhou uma história inédita que só tem aqui, que é a história do Dr. Dogueiro, que foi escrita pelo nosso editor, o Zapata. Então Uhum. ela é ineditona, tá aqui dentro, a curtinha também, mas é bem engraçada. Bacana. E tem uma curiosidade, porque o webcomic, ele é feito assim, em tripinha, né? É um Uhum, quadrinho em uhum. cima do outro. Sim, sim. Aí que eu tive que adaptar tudo para Pra ficar poder formato de virar quadrinho. um livro, olha que coisa. Então eu Muito tive que bom. encaixar tudo os Olha quadros. como os skills de design são importantes, tá vendo? Exatamente. E aí o churrasco, né?
Uhum. Aqui também o churrasco segue os mesmos, assim, os mesmos padrões de Space Sheet, né? Ele é preto e branco. Inclusive eu uso as mesmas retículas até nos dois. Só adiciono alguma outra coisa, alguma particularidade ou spoiler. Posso perguntar uma coisa, enquanto você mostra? Pode. Esse aí evoluiu a arte ou não? Eu acho que evoluiu já, né? Um pouco. Você não acha? Olha, eu acho que sim, em alguns pontos, principalmente que o seguinte, o Pacha, ele escreve pra caramba, tipo assim, muito. Uhum. Tem muito texto no roteiro dele, de fala, né? Então eu tive que, tipo assim, e vim encaixar tudo dentro da página ali como eu conseguia. Uhum. Então houve essa evolução narrativa, eu acho. O Space Sheet você consegue ver essa evolução porque eu fiz metade dele em 2020. A Uhum. outra metade eu fiz durante 2021 e 2022. Tá. Ah, Então tá. Tem uma meio que diferença já de uma parte pra outra. Legal, legal. então essas coisas elas me ajudaram. Eu até tô dando uma estudada nele de novo porque eu vou começar a fazer o volume 2. Então eu tô vendo assim, tipo, o número de quadros. Quantos quadros eu consigo usar limite para caber as coisas, no geral, quantos que eu uso, como é que funciona, para poder ir encaixando melhor a história. E nesse sentido, o caso do Churrasco na Laje trouxe tipo, bastante conhecimento para mim nessa parte. E o Space Teacher me trouxe também conhecimento de escrever, porque eu nunca tinha escrito Ah, roteiro. legal. Uhum. Só tinha as ideias, as histórias, mas não fazia. Então, o Space Sheet foi meio que eu fazer tudo mesmo. E esses outros trabalhos eu pego o texto de outros dos autores, e aí eu preciso, né, trazer essa visão deles, mas eu sempre acabo colocando a minha também. Muito bom, muito bom. Cara, você vai. Você quer mostrar suas redes aí, cara? Quer compartilhar a tela pra eu mostrar um pouco? Ou, É, é a, Se tiver alguma loja virtual pra galera comprar, como é que você faz para o pessoal adquirir também? Você já mostra um pouco aí. tá, eu não tenho nenhuma lojinha ainda, mas vocês, quem quiser, pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo. Uhum. Lá pelo direct, me manda uma mensagem, eu vou compartilhar aqui agora. Me manda uma mensagem, conversa comigo, e aí a gente vê. Opa, compartilhei a tela errada, peraí. Tá nessa outra aqui. Aliás, se eu mudar para cá, vai isso. Então, meu Instagram é Fred Quadrinista, né? Isso. Uhum. Tem aqui, tem as propagandinhas também aqui dos vídeos sobre Space Sheet. É, vou participar desse evento aqui, o Nave Nerd, dia 1º de setembro. Mas enfim, para conseguir comigo é só me mandar uma mensagem. Se quiser, eu tenho Space Sheet e Homem Grilo só para venda. O Pacha que está vendendo o caso de Fasco O, da Laje. o Então, churrasco tá. Uhum, uhum. isso aí dá para ir falar com ele. Ele tem uma lojinha, então fica mais fácil. Mas fala comigo, dependendo do que você quiser, né? Aqui, ó, geralmente, quando a gente, né, vou fazer as divulgações, eu coloco tudo aqui. Ultimamente não tem tido tanta arte, porque eu vim dessa leva de Isso. publicações aí das campanhas, né? E acabou ali em maio, mas tem bastante coisa aqui para baixo, sabe? Né, Uhum. das outras paradas e tudo mais. Né, aqui, quando a gente ganhou o prêmio no passado. Ah, legal. Muito bom. Mas é isso, Fred Quadrinista. Eu tenho Twitter também, só que no Twitter é Fred Hildebrand, Uhum. então também é fácil de achar, Bacana. Fred Hildebrand, mas o Instagram é o que eu uso mais das redes sociais. Estou começando um canalzinho agora do YouTube Ah, bacana. Mostra aí pra gente também. para falar sobre quadrinhos Aí eu brasileiros, deixo marcado aqui principalmente. no descritivo também, o seu YouTube. Aqui, ó. Que o YouTube gosta quando a gente marca amiguinhos. Então, aqui, ó. Fred Hildebrand, no YouTube. Tem um vídeo sobre o caso de churrasco na laje, tem vídeo sobre o Space Sheet, sobre o Homem Grilo, Ah, que né? legal. E a gente acabou falando de Holly Avenger, mas vai ser o meu próximo vídeo, vai ser sobre Holly Avenger, Oh, que legal. né? Muito Então bom. fica o convite aí também.
E aí, como a gente começou abril, né? Um pouco, a gente tava falando sobre fazer 1000 coisas, é Sim, mais sim, uma sim. coisa que eu, Mais eu uma coisa tenho pra gente fazer, mais uma né, Fred? coisa para fazer. Já que eu tô sentadinho aqui, né, cara? Vai lá e vou começar mais uma. Assim, eu até tenho que fazer aqui falar sobre a minha produção, mas Uhum. assim, tudo aqui, o YouTube, o Instagram, a minha esposa, Tati, ela me ajuda em tudo, ela, por exemplo, que grava os vídeos, que edita, Ah, legal, legal. então tem esse apoio aqui familiar que é muito importante, né, esses vídeos aqui, de quando saiu o Space Sheet, tudo ela que fez, é, porque ela trabalha também com um pouco de audiovisual e marketing e tal, então ela também traz Aí isso dá para esse ir para o auxílio, né? trabalho, Sim, dá esse auxílio. muito E é bom. isso. Bacana demais, cara. Eu fiquei muito feliz de conhecer tudo o seu trabalho aí, né? Eu vou deixar você desenhando um pouco ainda e eu vou Beleza. fazer o marketing aqui do canal, tá bom? Pode ser? Tá, vou parar de apresentar aqui então. Tá bom. Aí Aí você, você você faz aí. espera um pouquinho que daqui a pouco a gente volta, então, tá? Beleza, manda ver. Então, beleza. Galera, então é o seguinte, a gente tem aqui os nossos páginas para mostrar aqui, tá? Aqui é o Desenhando com o Del Rey, que é o canal que você está. Se você veio por causa do Fred, seja bem-vindo. E a gente tem aqui papos com pessoas das áreas das artes visuais aí, da animação, do quadrinho, do game, né? Então você pode conferir aqui as conversas, tá? O podcast de conversas aqui do canal a playlist que tem mais conteúdo, tá? Fora isso também tem o Instagram. O Instagram tem eu posto pequenas pílulas das conversas. Então a mesma conversa que eu tava mostrando lá tá aqui, ó, disponível, tá? E eu tô fazendo agora os comentários no Instagram de artes dos outros aqui, falando um pouco do processo e explicando um pouco como eu vejo e experimento esse tipo de arte que eu escolho falar. Então, por exemplo, essa aqui eu falo um pouco do desenho, na outra eu falo um pouco de pintura, nessa aqui eu falo um pouco sobre arte final com nanquim. E aí tá sendo legal de fazer. É um conteúdo que eu faço direto pelo celular, no Instagram, né? E é bacana de acompanhar. Eu vou iniciar, na verdade, a conversa com o Fred sai depois. Então já tá rolando a minha oficina de pintura para os membros do canal também. Então tô divulgando isso aqui, tanto aqui quanto lá no YouTube, tá? Vocês podem procurar para dar uma olhada nisso. E basicamente o que você precisa fazer é se tornar membro. É só clicar em qualquer vídeo aqui do canal e que você se torna membro. Eu divulgo tanto aqui quanto aqui na comunidade, ó. Tá vendo? Aqui na comunidade a gente tem o mesmo anúncio, tá vendo? Então, se você acompanhar pelo Instagram, acompanhar por aqui, você vai ficar vai conhecer as coisas que a gente tá falando aqui, tá divulgando, tá? No Instagram você vai encontrar outros conteúdos também, algumas novidades que eu vou falar eu posto aqui, e posto também cortes dos outros vídeos que eu faço, lives especiais e tudo mais, tá? Essa do Baixa que a gente conversou, não cheguei a fazer corte, mas você encontra aqui links nas lives especiais aqui em cima nos destaques, tá? Para conhecer meu trabalho de esferográfica é só clicar aqui, tá? Você vai ver aqui que tem alguns retratos que eu produzo, e com isso você pode fazer uma encomenda também pro uso, tá? Tem o Moreno Bege, que são as minhas tirinhas, meu quadrinho online aí, né? Que nem o Fred estava comentando, né? O dele eu faço também aqui no meu Instagram, e umas tirinhas, e é um quadrinho nonsense, engraçado, e também uma experimentação aí de narrativa, né? Então você pode conhecer ele pelo Moreno. Então aqui nos destaques você tem todos os links das coisas que eu faço por aí, tá? E agora eu vou voltar com o quadrinho ao vivo, tá? O quadrinho ao vivo ele vai ter vai ser uma live, né, que eu vou fazer toda semana, que eu já fazia e eu parei no semestre passado, e agora eu vou voltar a fazer. E a ideia é estar produzindo isso aqui durante o semestre todo e ano que vem, tá? Não vou tentar não parar mais o quadrinho ao vivo para terminar essa saga aí que não termina, tá bom? Aqui no Desenhando com o Del Rey a gente tem outras coisas para mostrar aqui rapidinho.
A gente tem alguns conteúdos antigos aqui que eu... Ó, aqui tá a live com o Pacha que a gente comentou, tá? Então, o caso do churrasco da laje tá aqui disponível, então são lives especiais. E aí vocês vão encontrar aí nas lives especiais hoje uma nova live, que é a live sobre o clube de membros, a oficina de pintura, tá? Então vai ter uma nova live aqui falando especificamente sobre isso. Tem o Art Review, que eu mostro alguns trabalhos que eu fiz e falo de trabalhos de outras pessoas e de tecnologia aí, por exemplo, o Open Source, né, que eu comentei, das inteligências artificiais. E tem o dentro do PSD que está parado por um tempo, mas que eu fiz os últimos falando de ilustrações editoriais que eu fiz, cenários para animação e essas pin-ups aqui do Erotic Motion, que é meu outro Instagram, tá? Quem quiser saber do Erotic Motion tem aqui no Insta, né? É só clicar aqui, ó, que aqui tem os links das minhas últimas postagens. Essas aqui são meio antigas, mas se você for clicando aqui, você vai chegar nas últimas. E você pode clicar aqui e ir lá pro Instagram conhecer o Erotic Motion, tá? São pin-ups, são pinturas digitais que eu curto fazer. Se você gosta desse tipo de arte, vale a pena seguir lá também, tá? @Erotic Motion. Então é isso. Considera se tornar membro, tá? É só clicar em qualquer vídeo aqui. Por exemplo, vou clicar aqui no Art Review aqui, ó. Aí você tem aqui o botão seja membro. Aí você vê aqui as condições, tá? A gente tem duas modalidades para ser membro. E esse tem os benefícios aqui. É só clicar na setinha azul para você conhecer. Beleza? Então é isso. Falei tudo. Vou voltar lá pro nosso querido Fred, que eu deixei ele sozinho lá. Tamo aí? Ainda tô aqui? Que vamos. E aí, mano? Compartilha a tela pra gente ver aí o que você tá fazendo. Vamos pegar aqui. Isso. Oi. Vamos aqui. Legal. Olha quanta coisa ele fez, cara. Que rápido esse cara. Fazendo um preenchimento aqui já, que eu adoro. Bacana né? demais. Então, assim, uma coisa que eu não comentei, mas quando eu penso nos personagens, né, para quadrinhos preto e branco, principalmente, eu sempre penso em ter áreas de preto chapado em alguma área, né, do personagem. Pode ser roupa, cabelo, item, qualquer coisa. Tons de cinza, né, que são as retículas. Aí pode também entrar qualquer coisa. Tom de pele, né, ou às vezes uma textura para roupa. Isso aí. E isso, sim. E daí o papel, né? O branco mesmo, que daí vai depender de cada personagem, como é que vai rolar. Né? Então eu sempre busco ter esses três elementos, né? O fundão mesmo, preto chapado e retículas variadas aí, dependendo do que o personagem pedir. Eu também gosto muito de fazer essas sombras chapadas assim em algumas áreas, né? Não tão assim, não tipo o Mike Mignola, mas eu acho que dá um contraste interessante aí para mostrar os personagens e tudo mais. Bacana. Então, basicamente é isso. Cara, e em relação a essa coisa da mecânica do braço, você decorou as partes do braço, porque o braço é bem complexo, né, mano? Cara, hoje em dia eu já Já decorei. manja, né? Já peguei, mas teve, assim, hoje em dia eu até percebi que tem coisas que eu não decoro tanto, assim. Às vezes eu vou desenhar, principalmente. Se eu for assim, fazer principalmente coisa para cliente, eu faço, crio o personagem, como ele vai ser e tudo mais. Mas aí eu sempre deixo, tipo, o modelo do personagem aberto quando eu vou desenhar. Para não esquecer nada, né? E agora, quando são os meus, é mais fácil de eu lembrar, porque eu vou ter que desenhar eles de qualquer maneira mesmo, o tempo sempre, né? Ou até acabar o projeto. E aí pra desenhar muito também você acaba decorando, né? Isso, exatamente. Legal. Então vai nessa pegada aí. Funciona muito assim. Bom. Esse braço aí, você pensou na mecânica, basicamente, assim, para poder fazer? Como é que você cria esse tipo de... Assim, um pouquinho, né? Mais ou menos. Ele não é super utilizado, assim. Na história, ele é um elemento bem importante na história. Tem, assim, uma importância mais sentimental,
Só que eu pensei, né, tipo, tem que mexer, tá, aí tem esses caninhos que é meio que para falar assim, aqui tem alguma uma força ali, né, hidráulica e tudo, para poder ajudar. Ele é meio pesadinho, assim, tem até essa piada na história, que ela cai algumas vezes quando ela coloca esse braço, né, então tem essa pegada, mas eu tento deixar os meus designs, assim, eles mais funcionais, sabe? Não ficar enfiando um monte de firula, assim, tipo Ah, Transformers, sabe? É uma coisa sim, sim. mais geométrica, assim, Akira Toriyama da vida, né, do que isso. E aí, o resto é arte, né? Vamos Total, fazendo aí. total, né? É o propósito narrativo, né? Em primeiro plano ali, né? Isso, isso. Muito bom. Então, eu vou fazer as perguntas finais pra você, Fred. Vamos lá. A primeira delas, cara, que eu faço é sobre o seu sentido de arte pra você, né? E se você tiver especificamente um feedback que você queira passar sobre o que você faz, né? O quadrinho especificamente, também é bacana, tá? O sentido disso, o quanto que isso muda a sua vida e significa pra você. Eu acho que né, como eu falei antes, eu não sei o que eu faria se não fosse arte, se não fosse desenho, se não fosse quadrinhos da minha vida. Então, é um sentido primordial, assim, né? É algo que não tem como viver sem. Eu tento encaixar em tudo que eu consigo, né? O quadrinho, a ilustração, tento passar para as outras pessoas, né? Então, tipo assim, os meus filhos, eles todos desenham, os dois desenham, né? Leem quadrinho, consomem, e eles já agora entraram numa segunda etapa, eu acho, da vida, que eles estão descobrindo coisas que eles gostam, né? Não tá mais assim só no que eu mostrei, e eles foram aí começando a desvendar essa área para eles, né? Muito E bom. a minha esposa também, a Tati, ela, quando a gente se conheceu, ela não tinha costume de ler quadrinhos nem nada, então também foi uma coisa que eu acabei trazendo para ela, e aí ela tem que conviver comigo produzindo tudo, é a primeira a ouvir as ideias todas, né, a discutir, a ver se faz sentido, se não faz, né, a ajudar a implementar as ideias, falar, pô, cara, isso aqui tá faltando tal coisa, ou por que você não pensa de tal jeito, né, então é o tempo todo, assim. Tanto é que às vezes eu tenho que, tipo, pensar em outras coisas para conversar, porque senão eu quero ficar trazendo, né, os projetos, os negócios ali para o dia a dia do lazer também, né? Aí também precisa ter cada umas coisas nos seus devidos lugares. Mas eu acho que é isso, é sentir, né? Se sentir confortável com a arte, se sentir bem produzindo, sei lá, ter assunto também, ter, Não, conhecer total, pessoas. Eu acho contar história, né? O prazer de contar, né, uma história, de ter uma ideia, né, e de compartilhar ela, né? Com certeza. Para mim é isso. Bacana. E aí eu queria te falar assim, uma mensagem pra galera que quer fazer isso da vida, né? Quer contar um quadrinho, quer fazer um quadrinho, quer viver como contando suas próprias histórias e tal. Ah, boa, boa. Uma mensagem assim, que tem a ver com a sua trajetória, né? De alguma forma, né? Se você acha que vale a pena. Você já pensou em desistir, por exemplo? Se você pode falar o que te motivou, né? A fazer, né? E continuar. Tá. Primeiro, eu vou trazer essas coisas sobre os quadrinhos em uma Uhum. webcomic que vai começar amanhã, que chama Quadrinhos. Ah, legal. A gente precisava falar disso, Né? é. Tá bom, vai lá, manda ver. Então, é uma. Eu acho assim, se você quer começar a ilustrar, fazer quadrinhos, desenhar, você precisa de papel e lápis, sabe? E borracha, né? Claro. Então, assim, é barato de se começar. Mas só vai acontecer se você dar esse passo, se você encarar papel em branco, se você pegar o lápis e começar a colocar suas ideias. No começo é mais difícil, as coisas não saem como você quer, como você imagina. Então é aí que a prática ela vai te fortalecendo, né? O exercício diário, como qualquer atividade, né? Se você vai ser um jogador de futebol, você precisa praticar. Se você vai ser bom em matemática, física, você tem que estudar todo dia, resolver os problemas. O desenho nada mais é do que isso também. Ele precisa de prática, perseverança,
E tem momentos que vai ser uma droga, que você vai amassar tudo, não querer mais fazer, mas vale a pena você colocar o desenho, a ilustração no papel. E hoje em dia, né, tem essa facilidade de você conseguir adquirir conhecimento de maneira tão simples, né, com a internet, que uma dúvida sua pode ser esclarecida de maneira rápida, né? O ideal que eu acho, que eu sempre indico se você tem a possibilidade de fazer um curso com alguém para te auxiliar, é a melhor coisa, que a pessoa ela já vai ter passado por essas etapas, ela vai conseguir ali cortar uns caminhos para você, para te ajudar, para te mostrar, né, onde dá para você chegar. E essa webcomic ela vai falar um pouco sobre isso, tipo assim, os problemas dos quadrinhos, de fazer quadrinho, o que a gente pensa, né, na hora de fazer, o que a gente quer fazer, o que dá para fazer no começo, o que não dá, né, as pedras aí desse caminho, e ser um quadrinho de humor, assim mesmo, né, porque eu gosto de ficar tirando um pouco de sarro aí do dia a dia, eu acho muito divertido, então vai ser sobre isso. Ah, bacana demais, cara. Não tem nenhuma palhinha dessas tirinhas dessa agora. Eu fiquei com vontade de ver, pô. Ainda não tem. Ai, caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Ó, que Deixa eu cara ver. chato, né? O cara fica só Vou puxando. mostrar O cara colocou o um loginho aí, quadro. agora eu quero ver, pô. Não, vamos colocar, né? Porque assim, a gente tá gravando hoje, mas isso aqui vai ao ar amanhã, então as Só que pessoas vão. essa conversa vai sair só daqui. Vai ser a segunda semana de agosto, né? Ah, então, ó. Aqui, ó. Vou mostrar esse primeiro quadrinho aqui, Uhum. né? Ó, que Que é bonitinho. nessa pegada, é bem mais simples, porque é uma coisa que eu quero fazer assim, mais descompromissadamente, mais pensando ali, mais trazendo os questionamentos para as pessoas e para poder fazer assim rápido, né? Também. Então, Uhum. eu até fiz os rascunhos, as ideias no meu sketchbook, daí trouxe para o computador para finalizar. Mas a ideia é meio que essa aqui, né? Como vai trazer, Bacana. claro, muitas coisas que eu vivi, né, Uhum. para a Uhum. experiência dos personagens, mas coisas assim meio abstratas assim também. Tá certo, entendi. É tipo, vai ser um pouco do dia a dia dos pensamentos que rondam, estão em volta da criação de quadrinhos, né? Sim, Isso, bacana. exatamente. E aquela Uhum. coisa assim, tipo, fantasia versus realidade, né? O que a gente fica matutando e aí na hora de fazer, né, dá para fazer, o que não dá. Principalmente Exato. aqui no Brasil, né? Sim. Exato, o que é viável. Muito bom, cara. Cara, eu achei super inspirador nossa conversa, Fred. Muito bacana, deu vontade de voltar a fazer meu quadrinho também. Pô, que bom, cara. É muito legal Depois. de vascularizar um pouco, sair um pouco da minha área, né, cara? Eu fico muito falando com o pessoal da animação. Quando eu vou falar com outros artistas que estão criando trajetórias paralelas, assim, é muito interessante que acaba criando caminhos para você novos, né? Você fica pensando como que você tá fazendo as coisas e se tem algum outro caminho que você pode percorrer, né? Acho que é muito legal. E a ideia do canal é essa, né? A ideia do canal é poder compartilhar histórias, assim, pensar junto, né? Com outros artistas, né? Agora, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: esse desenho aí você vai postar, cara? Porque tá muito legal e Pô, provavelmente vai acho ser que a eu thumb, vou. né, da conversa, né? Pô, vou tentar dar um talento nele aqui ainda. Dá para adicionar uns tonzinhos aqui faltando. Bacana. Para você postar, eu te mando, sem problema. Bacana. E aí, se o pessoal quiser ver também, vai ver lá no Instagram, lá completo, né? Porque na thumb a gente vai ter que cortar um pedacinho, né? Aham. Não, a Então, gente. então E fica você o vê o melhor convite. jeito. Isso, e aí vai ficar o convite pra galera ir ver no Instagram do Fred que tá aqui em cima, tá? É o @Fred Quadrinista. Beleza, mano? Maravilha. Cara, brigadão aí pela Beleza. sua disponibilidade. Foi um prazer conversar contigo, conhecer a tua Pô, trajetória. cara, o E, prazer foi meu. e se for lançar alguma coisa, só dá um toque, a gente faz uma live aí. Esse é o Pode intuito, deixar. tá bom? Obrigado, viu, Bruno? Valeu o convite, valeu a conversa, foi muito boa. Obrigado pelo espaço. E é isso aí, bom te conhecer, cara. Então valeu, foi um prazer mesmo. Valeu, galera. Até o próximo desenho com Del Rey. Falou! Tchau.